Está no ar mais um episódio do Copacabana Talks. Hoje, com ele, nascido e criado em São Gonçalo, filho da dona Olga, faixa preta, instrutor de jiu-jitsu, uma carreira na arte marcial, uma carreira no mundo espiritual como pastor também, e pré-candidato à presidência da República. Peraí, antes de ser pré-candidato, dono do Conta Aqui Podcast. Valeu. E aí sim, pré-candidato à presidência da República em 2026. Anderson Bravo. Porra. Muito obrigado em ter vindo aqui, Anderson. Se apresenta aí pra galera. Fala, galera do Copacabana Talks. É uma honra, cara. Essa mesa aqui já recebeu gente grande. Pô, eu tô me sentindo privilegiado. Tive o privilégio de levar essas feras aqui lá no Conta Aqui. E vamos bater papo, vamos conversar. Vamos falar sobre qualquer coisa que vocês quiserem falar, irmão. Tô aqui pra isso. Vamos pegar assunto polêmico, né? A gente tá precisando de audiência. Isso é bom. Leonardo, só antes ele tem umas considerações. Primeiro, muito obrigado por estar aqui de novo. Tamo junto, Te amo, irmão. Vamos lá, você que tá assistindo, por favor, já deixa seu like, já se inscreve no nosso canal, deixa um comentário aí, compartilha com seus amigos, que vai ajudar bastante, vai ser de muita ajuda, agradeço de coração. E outra coisa, a gente também tem um canal tem um canal de membros, onde a gente posta vídeos aí de bastidores, a gente até tava gravando aqui com o Anderson antes de começar. Então, se você quiser também contribuir ainda mais para o nosso trabalho, por favor, se inscreva aí na nossa área de membros. Agradeço novamente, de coração. Tamo junto. Valeu. Bom, Anderson, pra quem não te conhece, eu te fiz uma apresentação, mas resumidamente, quem é Anderson Bravo? Cara, Anderson Bravo que é o brasileiro raiz, né, irmão? Tá. Eu já vivi situações de eu estar no lugar, o pessoal perguntar assim, tu é baiano? Tu é de Minas? Por causa do meu jeito de falar. Mas eu já corri esse território nacional todo, cara. No período que eu fui pastor, que a gente chama de pastor itinerante. Pastor itinerante, pra quem não entende, é como se fosse um palestrante que é convidado pra ir nas igrejas pra ministrar palestras. Tá. E aí você fica 3 dias numa cidade, 5 dias em outra cidade, 1 semana na cidade, volta. Você acaba pegando... E Brasil é rico pra caramba, tu sabe disso, né? Sim. E eu sou um cara que se eu conviver contigo, eu vou pegar algum cacuete seu. Isso é uma coisa minha, desde moleque. Então tem hora que eu falo meio baiano, tem hora que eu falo meio mineiro, aí os caras não sabem. Aí eu falo, eu sou um brasileiro raiz, cara. Que tem uma origem... Minha mãe era faxineira, então eu nasci em Niterói, porque minha mãe teve dor de parto depois de uma faxina, então eu nasci em Niterói. Fui ser registrado em Magé e fui criado em São Gonçalo. Caraca. Pô, mano, então, tipo assim, não tem pra onde correr, né, irmão? Carioca raiz, não. Raiz, Rio de não. Janeiro, raiz. E hoje moro aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas como você falou, dos 92 bairros de São Gonçalo, eu morei em 90. Conheço São Gonçalo com a palma na minha mão. Sério? E já rodei o território nacional todo nesse universo de igreja, de pregar tanto em igrejas luxuosas, como em lugares periféricos, lugares bem pobres, assim, sertão, nordeste pesado, áreas de fazenda. É um privilégio que eu tenho de poder ter conhecido o Brasil nesse universo religioso, social, que é o que a gente que prega evangelho experimenta. A gente não fala de um Jesus apenas que transforma o ânimo espiritualmente, mas que dá uma possibilidade de vida. Sim. Então eu já tive esse privilégio de estar em lugares... Eu tenho uma história que eu sempre gosto de contar, que em 2013... Eu pregava numa cidade, eu falava para uma pessoa que hoje todo mundo conhece, mas naquela época o cara sentava para me ouvir. E todo mundo conhece hoje como o velho da van. Então, quando eu chego para pregar em Brusque, só em Brusque que tinha a loja da van em 2013. O pessoal ia para lá de turismo para tirar foto com a Estátua da Liberdade. Sério? Em Brusque. Ah, essa foi a primeira loja. É, a primeira loja, porque ele é de Brusque. Ele é de lá, né? O Luciano, ele é de Brusque. É qual estado? Desculpa. Brusque, Santa Catarina. Santa Catarina. Em 2013. Aham. Hoje a van tomou conta do Brasil. Então são esses privilégios que eu já tive de ver muita coisa que hoje tá muito grande lá no início, sabe assim? Sim. Eu tive esses privilégios, igual o Thiago Brunet, que hoje tá essa sumidade como um palestrante nacional, com esse Thiago Brunet quebrado depois que a agência de turismo dele estava quebrada. Eu tenho um livro chamado Descobrindo Minha Liderança, e ele postava sobre o meu livro. Então eu tive esses privilégios que eu consigo entender que me faz ser um brasileiro, cara. Nada mais do que isso. Já tive a oportunidade de morar fora do Brasil por 2 vezes. Recebi convites reais, tanto na França quanto na Alemanha, e decidi continuar no Brasil. Sim. Então, assim, são coisas que vai dando a você uma casca, né? Tipo, o que é o Brasil, como é visto o Brasil, e por isso que eu tô aqui hoje. Então, puxando esse gancho, você como pré-candidato a presidente da República, o que você viu nesse Brasil
de mais errado? O que esses anos de pastoreio pelo Brasil te fez entender que precisa mudar, que não funciona? O que te surpreendeu nessa... O erro básico, Tarcísio, é o seguinte, vamos aqui, isso que eu vou falar agora aqui, para sua audiência, não é discurso de mimizento, beleza? De vitimismo, é uma consciência lógica. Um país que 55% da população se declara negra, quem é o representante político negro do Brasil? Fernando Holliday? Não. Entendeu? Você não tem. Não tem. O negro no Brasil, desculpa a expressão, virou coadjuvante. Em alguns momentos virou até pauta para eleger brancos. O governo atual, né? Entendeu ou não? Então, o negro no Brasil hoje, ele se convence e fica feliz em ser protagonista da novela das 9. Nós agora temos um negro no papel principal da novela das 9. Nós temos um negro no Fantástico. E a gente vai se contentando com isso. Mas e o poder da caneta? Então, quando eu me coloquei à disposição, é para começar a fazer as pessoas pensarem que existe um sistema, e repito isso, cara, vocês são meus amigos, vocês são brancos, pô. O jiu-jitsu faz a gente não ter essa parada de palhaçada. Sim. Mas eu quero dizer o seguinte, até que ponto quem tá me dando o direito ou o dever conhece a minha história de verdade? Ou diz que conhece porque leu? Eu sei o que é racismo na prática. Não porque alguém me contou uma história, porque alguém quer comprar minha briga. E eu aprendi a me defender do racismo não chorando. Ou na porrada, ou no diálogo mesmo, na zoeira, sim. Zoeira. Fala, neguinho, fala branco azedo. Porra, acabou. O cara mandava neguinho da cá, mandava o branco azedo de lá. Fala crioulo, fala pau pequeno. Porra, quebrava. A gente, como gordo, sabe como é isso, né? Pegou a visão? Não, você pegou a visão. Eu sei que você não é porque é mais gordo, né? Mas tu tá entendendo? Tipo assim, como é que eu aprendi a me defender com a vida? Foi dessa maneira. Sim. Então, quando a caneta vem pra mão do negro, ele sabe o que é a verdade dos fatos. Uhum. E o sistema, irmão, quando eu lancei esse vídeo de apresentação, o que você percebe? Existe um sistema que não quer que você entre. Uhum. Com todo respeito, eu desafio qualquer um agora. Pega o secretariado atual do governo do estado do Rio de Janeiro, da prefeitura do Rio de Janeiro, e me mostre negro. Me pega o contexto social dos principais governantes, governador, prefeito, e coloca quantos negros tem. Então, a base da minha linha de raciocínio é o seguinte, até que ponto a gente está colocando realmente a maioria da população para ter o poder da caneta. Sim. Esse é o argumento. E eu tenho certeza, como 2 são 4, que um negro no poder não vai pisar um branco. Pelo contrário, ele vai querer, cara, vem junto. Uhum. Agora, usar o negro apenas como coadjuvante, como pauta de tipo, não, nós vamos defender o negro. Pô, irmão, você quer deixar um preto com raiva? É colocar no mesmo discurso o negro e o ativismo gay. Nós estamos aqui para defender os negros, os gays. Peraí, irmão. Como assim, irmão? Eu nasci preto. O cara escolheu dar o botico dele. Foi a escolha dele. Certo? Uhum. Então, você não pode colocar na mesma pauta de ajuda essa chamada minoria. Sim. Até porque não é minoria, né? Como você já disse. Não é, exatamente. A gente não pode ser coadjuvante, a gente é colocado como coadjuvante. Então, a minha fala é dizer o seguinte, cara, vamos discutir Brasil. Mas discutir Brasil com quem é brasileiro. O Brasil é um país racista? 100%. Sob vários aspectos. Até por não dizer que não é. Sim. Não, é porque quando você faz um comparativo, muita gente faz comparativo com o racismo dos Estados Unidos, porque lá é uma coisa muito mais agressiva, né, de guetos e tudo mais, né? Mas aqui o racismo existe ainda, em todas as classes sociais. Existe. No Brasil existe no Brasil, você sabe talvez disso, que existe 2 maneiras de você entender o racismo no Brasil. Tá. O racismo da cor da pele e o racismo social. Tá. Uhum. O famoso, você sabe o que você está falando? Sim. Uhum. Isso é uma maneira de você estabelecer você tá aqui, eu tô ali. Uhum. Tá. Eu já tive uma experiência de estar em Florianópolis, e ali no Costa de Santinha ali, Uhum. e eu tá num hotel top, ser o único preto do ambiente,
Entendeu? E a galera perguntar assim, tem Coca-Cola? Aí eu falar assim, não, hoje eu tô de folga. Porque, irmão, se eu for me estressar, mano, sabe? Entendeu? Você vai estressar tudo. Esse é o famoso racismo estrutural. Estrutural, né? Mas que a própria esquerda se utiliza dela, meu. A gente tem um caso emblemático aqui no Brasil. E aí agora eu vou inverter o raciocínio. Tá. Vou inverter o raciocínio. Marielle Franco. Uhum. Meu irmão, teve gente que se tornou deputado, ministro, às custas da Marielle Franco. Certo? Uhum. E o Anderson, o motorista? Ele é o coadjuvante da história. Sim. Você não vê ninguém convidando a mulher do cara para um podcast. Você não vê a mulher do cara dando entrevista em jornal nenhum. Ele foi tão assassinado quanto a vereadora. Sim. Certo? Perfeito. Então, no Brasil, existe essa maneira de você escolher o que eu vou hoje promover. Eu escolho o que eu vou promover. Sim. E não é em nome do Brasil, é em nome de classes individuais. Uhum. E aí você não tem um equilíbrio. Porque se você pega no Brasil hoje e coloca um equilíbrio, né? Eu não sei hoje quantos ministros ele tem hoje. Ele aumentou demais, né? Não sei também. Ele aumentou pra caramba, até. Não tem um Todos equilíbrio. brancos, né? Inclusive. Entendeu? O pretinho que tava lá, arrumaram a teta pro cara, já tiraram. É verdade, né? É verdade. Aí tem a ministra lá, mas que não funciona. Direitos humanos, você sabe que não tem. Então, a minha fala é sempre o seguinte, até que ponto nós temos o poder da caneta? É o poder da caneta, não é dinheiro, não é fama, não é estar na Globo, não é ser protagonista de novela, é ter o poder da caneta. E você sabe que o que muda o Brasil não é o dinheiro, não é aparecer na televisão, não é ter milhões de seguidores, é poder de caneta. Sim. Porque com poder de caneta você realmente resolve os problemas do Brasil. Uhum. A gente vive um contexto social político hoje em que os políticos, quando é pro bem deles, eles se movem em fração de segundo. Sim. Vão aumentar o número de deputados na Câmara. Vão aumentar nosso salário. Né? Vamos fazer reforma tributária. Peraí. A pauta hoje está muito... Não é assim? Sim. Mas quem tá na ponta da corda é a gente, cidadão. E de alguma forma, o negro acaba sofrendo mais porque é uma maioria verdadeira. Você falou um negócio legal aí, que a gente, que vem do tatame, da arte marcial. Eu ia falar um pouco de arte marcial, né? A arte marcial ajuda muito a quebrar preconceitos, que é padrão, ainda mais no jiu-jitsu, né? Que é um lugar que te deixa desconfortável. Eu queria falar, como é que foi sua entrada no mundo da arte marcial? Como é que veio a arte marcial pra você? Cara, a minha primeira arte marcial de todo pobre, né? Capoeira, né? Eu acho que toda pessoa de periferia fez capoeira, mesmo que só um tandandã. Uhum. Todo mundo. Eu sou de comunidade. Eu joguei na Bodytech, né? Mas tudo bem. Mas é aquela coisa mais com ar-condicionado. Não, como você quer. No ar-condicionado, né? A gente fazia na terra mesmo. Lá. Mestre Moceguinha, Abadá Capoeira, tamo junto. Aí, assim, quando eu, por incrível que pareça... Mas olha só uma coisa curiosa. Minha mãe é testemunha de Jeová. Uhum. Eu saí do salão com 15, 16 anos e aí eu comecei a fazer capoeira. Uhum. A merda em casa. Caraca. Eu não tinha, minha mãe não me dava dinheiro pra comprar o abadá pra eu poder usar, então eu fazia capoeira de bermuda. Mas por que não? Porque... Testemunho de Jeová tem algumas regras que não permitem algumas coisas, que não tem nada a ver com o meu mundo. Não, sim, né? Tô falando no contexto mas eles, por exemplo, interpretam na Bíblia que você não pode pegar em armas, então você não pode praticar violência. Então, capoeira... Fora também, capoeira tem origem de religiões africanas. Então, meu irmão, foi um problema tremendo. Então, eu praticava capoeira sem abadá, que eu não tinha. Minha mãe não dava dinheiro pra comprar, né? Então... Eu conheci na minha infância a capoeira. Uhum. Aí depois Porque assim, eu sou daquela geração que a gente brincava de briga, né? Uhum. Então, mesmo que você não praticasse nada... Tu tinha que... A gente via um filme de Bruce Lee, um filme de Jean-Claude Van Damme, que é mais recente, um Chuck Norris. A gente ficava indo na rua, pô. Eu tinha uns amigos que a gente brincava de briga mesmo. Pum, pum. E tudo era amigo. Ninguém não brigava, não. Era a nossa brincadeira. Então você fica esperto. Eu era um moleque sozinho, criado sem pai, era sozinho, morei uma época na minha avó, depois morava com a tia, não tinha muito lugar pra ficar. Chegava no bairro, o moleque ia me dar cascudo. Aí dava o primeiro cascudo, dava o segundo cascudo. Já no terceiro você já tinha que se defender. Aí tu já começa a ficar cara de briga. Tu vira um cara de briga, não é? Tem nada a ver com arte marcial.
tá. Mike Tyson. Tu vira um cara de briga. Eu tenho uma história clássica minha que, pô, não sei se vocês lembram, sabe o que é peão, né? Ah, Roda peão? Então, Sim. pô, eu amassava a latinha. Solta o pipa, roda o peão, quer ficar comigo sim ou não? Caraca, essa é forte. Aí, pô, eu amassava, mano, a latinha de óleo. Antigamente a lata de óleo era em lata mesmo, né? Uhum. Aí eu juntei, pesei e comprei um peão. Pô, comprei um peão todo bobo, aí eu tô andando na rua assim, vem 5 moleques assim, e fala, aí, deixa eu ver esse peão aí. Aí eu já sabia que os moleques iam tomar o peão de mim, mano. Aí eu falei, não, já tô subindo já e tá. Não, deixa eu ver o peão. Aí o moleque pega o peão e fala, aí, mano, perdeu. Pô, aí eu, comecei a chorar, né? Criança, né? Tinha 11, 12 anos. Aí o dono da venda que me vendeu o peão viu aquilo. Ele vê. O moleque sobe correndo assim e tal. Aí ele fala, vem cá. Aí eu vou lá na venda, pô, ele me dá outro peão. Aí eu fico todo bobo, né? Ele me dá outro peão, eu todo bobão. Então quando eu subo, pô, mano, o moleque vem de novo. Ah, qual é? Aí o moleque me toma outro peão, mano. Não era grande, não? Os moleques eram maior do que eu, pô. Tinha 12 anos, mas eu era mirradinho. Tarcísio, passou 2 anos, irmão. Eu marquei todo mundo, irmão. Eu peguei um por um, irmão. Na escola de porrada. Isso aí é pior que você, hein, irmão? Coroso. Mas nada isso tinha disciplina da arte marcial. Sim. Eu venho conhecer arte marcial depois de 30 e poucos anos. Tu bateu nos caras antes de pegar a arte marcial. Sim, não, mas aí é moleque, né? Sim. Gravata de porteiro mesmo. Não tem regra, né? Não, sim. A arte marcial na minha vida, ela vem em 2 fatores. Primeiro, no hobby. E depois, o jiu-jitsu, em especial. Porque eu cheguei a fazer Muay Thai. Você tem noção de Muay Thai, de boxe e tal. Mas o jiu-jitsu, ele entra num momento da minha vida muito crítico. Em que eu, literalmente, eu perco o que eu havia conquistado. Né? Porque eu sou aquele cara que não tinha nada, cheguei em algum lugar, quando eu chego nesse lugar eu perco tudo. E é o jiu-jitsu que me resgata. É o jiu-jitsu que me mantém crente, eu sempre digo isso. Eu conheço Jesus Cristo e é o jiu-jitsu que me mantém crendo em Jesus Cristo. Porque é quando eu não tenho nenhum tipo de ajuda, de apoio, de abraço, de respeito, o tatame não tá nem aí pro que eu deixei de fazer e falar, vem pra cá. Mas, gente, isso é muito forte, aqui é o lugar que ninguém quer saber quem você é. Treina. Então, o jiu-jitsu, pra mim, eu sempre brinco que essa tatuagem aqui, ela é uma declaração de amor. Isso aqui não é pra provar que eu sou brabo. Aqui eu quis mostrar que foi a arte que me aceitou do jeito que eu tava. Então, tipo, eu vivi um momento da vida em que era bacana ser Anderson Bravo, o pastor famoso. Eu mostrei pra vocês algumas fotos com as pessoas que eu tinha vínculo alguns anos atrás. Uhum. E essas pessoas me consideravam. Não só me admiravam, como a minha presença junto a elas as fazia também ficar bem. E aí eu vivi o lado inverso da moeda, de ser rejeitado. Uhum. De ter tantos contatos e mandar mensagem para essas pessoas fingirem que não me conhecer. E é o jiu-jitsu que me abraça. Ô Anderson, então, acho que a gente podia até falar... Eu vou chegar nessa parte da tua... Você tá à vontade, da tua irmão. queda, mas eu queria entender antes a sua ascensão aí no meio evangélico. Porque assim, te confessar que desse meio evangélico eu Sabe quase nada. eu não entendo muito. Uhum. Então, assim, o quão importante era Anderson no... Posso só complementar em relação, já que a gente vai falar desse tema? Como você foi pra religião? A sua família era evangélica? Não. Minha família é oriunda de... Eu tenho que falar... Hoje, esse negócio de falar bonito é uma merda. Tem que falar... Como é que é? Afrodescendente. Minha família era macumbeira. Pô, minha mãe era macumbeira, minha avó era macumbeira. A gente que é macumbeiro não fala esse negócio. Uhum. Presta atenção, gente. Porque as pessoas não entendem isso. A galera raiz é igual o gay. O gay de antigamente não falava gay. Ele falava, eu sou viado. Ele falava. Ele não tinha problema com isso. Sou bicha. Anderson, eu vi um documentário esses dias do... A gente vai voltar aqui, mas de um crime que aconteceu em Caraíva, de um incêndio de índios. Cara, teve escravidão de índio em Caraíva em 50. Sim. O documentário, todos os índios falavam o quê? Índio. Índio. Agora, os caras falam índio, agora tem que falar indígena. Porra, meu irmão, tu vai ver não teve nenhum índio que falou a palavra indígena no documentário, é recente. Aí eu tenho que falar indígena. Porra, é isso mesmo, é sobre isso. É mais ou menos isso, pô. Eu sou preto, irmão. Eu não sou afrodescendente, eu sou preto. Sim. Não existe essa coisa assim, aí as pessoas querem adequar. Então, assim, do ponto de vista espiritual, eu tive uma experiência espiritual com Jesus Cristo. Entendeu?
Eu tive uma infância, que eu acabei de falar aqui bem rápido, bem complicada, sem pai, uma relação muito difícil com a minha mãe, entendeu? Mas num universo de religião, onde a minha avó era mãe de santo, minha mãe era mãe pequena, então a gente tinha aquela religião que todo mundo meio que começa. Eu tive a minha experiência, lendo a Bíblia sozinho. Eu tive uma experiência espiritual com Cristo. Caramba. E isso me transformou sobre todos os aspectos, principalmente o social. Então eu era o cara que morava no morro, na favela, carregava água, escola estadual, entendeu? Trabalho inferior, com salário mínimo. E quando o evangelho chega na minha vida, eu começo a escrever. Eu me torno escritor. Eu escrevi um livro em um dia. Então eu tive experiências espirituais. Sem chat GPT. Sem chat GPT. Até hoje, graças a Deus. Entendeu? Assim, experiências que me fizeram ir crescendo. E você vai realmente galgando. Então você vira líder de mocidade, trabalha com juventude, aí você começa a fazer eventos. Isso vai te dando um know-how e você vai entrando no circuito. Como eu sempre tive uma linguagem um pouco diferente dos demais religiosos, isso me abriu muita porta. Então eu nunca fui um cara que falei... De repente você vai numa igreja evangélica e você vai ver um cara todo polido pra falar boa noite, meus irmãos, é uma alegria. Eu sempre fui o cara do qual é, meu irmão, belezinha? Sempre fui esse cara. Você usava essa linguagem Sempre, dentro lá atrás, lá em 1999. 90 é bem disruptivo. Entendeu? Então. Hoje você vê um David Leonardo que prega sentado. Eu já fazia isso lá em 1999. E eu tenho foto disso. Eu tomando Gatorade e pregando pra galera assim, batendo papo. Tinha esse perfil mais Já despojado. tinha perfil de falar, de não botar terno e gravata. Entendeu? E isso, de alguma forma, me colocou numa posição grandiosa ao ponto de eu me tornar um cara que pregava 350 dias no ano. Caraca. Era a minha agenda. Sério? De estar terça-feira em Fortaleza, quarta-feira em Curitiba, quinta-feira em Florianópolis, sexta no Rio, sábado em São Paulo, assim. É uma existência muito legal isso, sinceramente. Entendeu? Todo dia. Conheço um pouco da Europa, conheço os Estados Unidos como pregador. Então, assim, isso me deu um know-how e um nome. E aí eu lancei algumas marcas. Eu lancei marcas de camisa na época. E isso me fez um cara grande. Só que o problema, Léo, é que hoje eu tenho essa compreensão. Entendi. Naquela época eu não tinha. Eu sempre fui uma pessoa muito acessível. Então, essa coisa que você tem hoje no meio evangélico, de pastor com segurança, entendeu? Pastor com assessor, secretário, todo mundo falava comigo. Você tinha meu telefone. Eu era um cara que tava falando para 10 mil pessoas. Tem um vídeo meu na internet, se você digitar Anderson Bravo é fatal. Tô falando para 40 mil pessoas em Fortaleza. 40 mil pessoas. Cara, Maracanã. Mas quando acabava aquilo ali, eu sentava com você, pegava um pastel e ficava batendo papo. Porque para mim, isso estava relacionado à minha experiência com Deus. Sim, total. Porque o Cristo que eu acredito da Bíblia é um cara que multiplica pão e peixe com uma multidão de mais de 20 mil pessoas, mas depois senta com a criançada e gritosana. Não era um popstar. Jesus não era um popstar. Então esse é o evangelho que eu acredito. Só que isso causa um problema nos dias atuais. Qual é? Você não se protege. Entende isso? Vamos supor que hoje você traga aqui no seu podcast alguém que está sentenciado à morte. Tá devendo. Você traz um miliciano aí, que o cara resolve, bota uma máscara aqui, entendeu? Você tem sua vida, você tem sua vida. Mas quando você traz esse cara pra cá, ou no dia, você vai começar a ficar assim, pô, será que alguém vai marcar? Alguém no dia que o cara vier aqui vai vir também? Como é que vai ser? Pô, olha só, no dia do estúdio, será que eu vou melhor gravar outro horário? Eu não tinha essas consciências. Hoje eu tenho. Então eu tinha os meus problemas, da minha vida íntima, particular, e que foram expostas. Isso se tornou um escândalo em 2017, quando ser pastor era só ser pastor. Eu fui meia capa de jornal pelo Léo Dias. Caraca. Então, Léo Dias, em 2017, se deu o trabalho de pegar a minha vida particular e jogar. E quando ele joga, primeiro, uma história que tinha acontecido um ano antes, e eu estava num processo de resolver,
e com muitas inverdades, pra não dizer mentiras. Ah, quer dizer, não foi... Foi um ano atrás que tinha Foi acontecido. tardio o negócio, então. Assim, Cara, não essa sabia. é a merda toda da história. Não sabia. Porque assim, a minha parada é a seguinte, o que acontece comigo, eu tive um casamento de 20 anos, eu tive realmente uma relação extraconjugal, eu me envolvi com uma pessoa, mas foi em 2016. Isso foi tratado internamente no universo que eu lidava. Então eu fui Sim. disciplinado, a igreja tem todo esse protocolo de ser disciplinado, você fica suspenso, você não fala, você não prega, você fica lá e tal. Outubro de 2016. Em maio de 17, Solta a bomba. soltam uma bomba a meu respeito. Que loucura, não sabia. Entendeu? E aí, quando solta a bomba, junto dessa bomba vem uma gravidez que nunca existiu. Ah, calma aí. Sério? Tem uma gravidez que nunca existiu. Então, tipo assim, eu posso dizer que eu fui um dos primeiros caras a serem cancelados. Que aí eu gosto sempre de frisar isso. Caraca, Me defina cancelamento. Tem gente que acha que cancelamento é perder... Tem 100 mil seguidores, perder 50 mil. Cancelamento, pra mim, é entregar um apartamento, é perder filhos Perder a vida. e ir morar numa comunidade e vender churrasquinho no dia seguinte. Pra sobreviver. Eu vivi isso na prática. Você vende churrasquinho. Fui vender churrasquinho numa comunidadezinha chamada Jardim Novo Realengo. Mas, ô Anderson, se você me permite Não, tô aqui, tô à vontade. entrar nessa Fala, Léo história. Dias. Por sinal, o meu sonho é levar o Léo Dias no meu podcast. A gente vai um dia conseguir contar ele pra isso. Tá, porque tu sabe que a gente não faz fofoca, né? A gente é bem informado. Ah, né? entendi. A gente se informa. FBI, fofoqueiro FBI. bem informado. Você teve uma relação extraconjugal, foi até com uma cantora, Uhum. imagino eu, famosa nesse meio gospel aí. uhum. E só que você acredita que, por ter sido o caso ter sido tardio, né? Um ano antes, mais ou menos. Você acha que foi alguma espécie de armação que fizeram Como é que chegou desse no Léo meio? Dias? Por que do nada Léo Dias vai soltar? Cara, Qual o interesse disso? Qual o interesse por trás ou de alguém pra fazer isso contigo? é porque assim, quando sou eu que falo, parece que é muito tipo teoria da conspiração. O cara tá se autopromovendo. Mas, irmão, eu de verdade, eu não tinha noção de quem eu era. Tá. Eu não tinha essa noção. Porque eu só passo a ter essa noção o dia que alguém fala assim, você é meia capa de jornal Dia. Por quê? Com todo o respeito da palavra aqui, eu me responsabilizo. Quem nunca comeu alguém fora do casamento? Um policial, um médico, um deputado. E ele continua deputado, ele continua médico, continua policial. Ele vai resolver com a mulher dele, se vai ficar casado ou não, certo? Concordo. Eu era um pastor. E que tinha acontecido em 2016. Por que essa história tem a necessidade de se tornar manchete? Manchete de um cara que tá focado em artista. Sim. Porque eu não era artista. Você era um artista no final do dia. Era isso. Entende isso? E tipo, a história vaza de uma maneira e eu não tenho direito de resposta. E aí tem um adendo na minha história que é o seguinte, ô Léo. Nesse período, eu tava com a minha mãe internada com câncer. Putz. Então eu não tinha cabeça pra raciocinar e pra me defender. Então pra mim era muito mais fácil botar o telefone no modo avião, porque eu saía do MEA, eu morava no MEA nessa época, minha mãe tava num hospital em Manilha, com câncer nos ossos, já nos últimos dias, e todo dia eu ficava o dia inteiro com a minha mãe. Então quando eu ligava meu celular, tinha 600 mensagens, eu não respondia. Então, esse período foi um período que o meu nome foi sendo trabalhado sob várias formas e foi ficando. Isso, eu tô falando de maio. Minha mãe morre em agosto. Caraca. Minha mãe morre em agosto de 2017 e eu, tipo assim, cara, eu tô na lona. Eu sou um ninguém. Aí meu casamento realmente não se mantém. A mãe dos meus filhos, ela não consegue, até porque foi muita vergonha. Meus filhos eram ainda pequenos, entendeu? E eu sou tipo, cara, eu quero ser assim, irmão, se você quiser sair na porrada comigo e me bater, eu vou entender, cara, apanhei. Vou lavar a cara e vou de novo. Uhum. Mas tem gente que você sabe que não tem história, eu respeitei. Ela pegou meus filhos, foi embora pra Brasília e eu fiquei sozinho. Aí entra uma questão que muita gente questiona, mas se era mentira, então por que você vai viver com essa cantora, que eu fui viver com ela? Porque era uma pessoa que eu tinha um sentimento, naquele momento foi a única pessoa que falou assim, eu quero estar com você. E aí eu fiquei com ela 1 ano. Aí a gente teve uma vida realmente, entende? E aí todo esse contexto mentiroso,
eu não tive nunca o direito de falar, e quando falava as pessoas nunca acreditavam, e chegou uma hora que eu mandei, você liga o F e deixa a vida acontecer. Só que pra mim, eu era uma voz que tinha um potencial grandioso sobre vários aspectos, até políticos, e que eu não sabia. Eu contei pra vocês em off aqui. Em 2014, na Marcha para Jesus, 2014, quando a Marcha para Jesus ainda saía ali do... A Marcha para Jesus, antigamente, ela saía da Presidente Vargas, subia a Rio Branco, a marcha, o pessoal subia marchando. Era um outro contexto. Os pastores levavam óleo ungido para ungir a cidade, fazia ato profético, parava, orava. Hoje é show, hoje é só um show de palanque político. Tá. Mas naquela época, não. Naquela época se subia, cada igreja levava um trio elétrico. Era uma marcha mesmo. Era uma marcha. Porque isso é bíblico. É um ato profético. É você tá abençoando a cidade. Tem cidade que o pessoal aluga helicóptero e derrama óleo sobre a cidade. É mais do que religião. É você querer ver o bem, o progresso. Entendeu? Deus fala a Jeremias assim, ore pela cidade para que haja paz na cidade. Porque havendo paz na cidade, vai ter paz na tua vida. Então isso é um seu cumprimento bíblico. Tá. Só que com o passar dos anos, se viu que era uma possibilidade de palco político. De palanque. E você vê hoje que toda a Marcha para Jesus tem 300 deputados lá em cima, vereador pra caramba, entendeu? E aquela figura da oração não tem mais. Mas enfim, em 2014... eu tô no primeiro McDonald's que tem logo ali no início da Rio Branco. Tava com um amigo que tinha acabado de recém-chegado dos Estados Unidos, não conhecia Rio de Janeiro, o Christian. Tava eu com meus filhos, ele com os filhos dele. E tem um camarada, um cidadão, com a camisa da marcha, com um celularzinho pequenininho mexendo assim. Eu olho pra ele e falo assim, e aí, presidente, tudo bem? Aí ele, opa, tudo bom? Aí eu dou 2 tapas no trio elétrico. O hoje, eu não sei se ele é vereador, se ele é secretário, Alexandre Esquerdo. Mas na época ele era só um líder de jovens. E eu falo pra ele assim, põe o presidente aí em cima. Porque ele pensou assim, você quer subir, Bravo, pro trio elétrico? Mas eu não ia subir pro trio elétrico, porque tava eu, a mãe dos meus filhos, esse meu amigo, correspondente. Então ia subir muita gente pro trio elétrico. Pra mim era mais tranquilo ficar ali embaixo, no meio do povão. Sim. Eu falo, não, põe o presidente aí em cima. E era o Jair Messias Bolsonaro. Eu participava de um programa de rádio que a Michelle me ouvia, mandava mensagem. Só que essa ficha toda só vai cair depois, mano. Como é que era esse tipo de programa de rádio? Você falou que era radialista, né? Então... eu tinha eu não era programa, eu era muito convidado a participar de debate. Uhum. Porque assim, eu sempre fui um camarada, Tarcísio, que nunca fiquei na esfera só da religião. Porque, como eu disse pra vocês, o evangelho, pra mim, ele me abriu possibilidades. Uhum. Entendeu? Tudo que eu tenho hoje de criatividade, de raciocínio, pra mim foi o evangelho em mim. Sim. É igual o cara que tá em crise e vai conhecer Buda lá e o cara volta com, pô, o cara hoje é zen, né? Cada um tem sua experiência. A minha experiência foi com o evangelho. Sim. O evangelho em mim fez isso. Bum! Sim. Me abriu a mente. Me tornei um cara criativo, um cara articulado, um cara que fala bem, um cara que se comunica. Isso foi o evangelho em mim. Então, eu sempre busquei estar atento a vários aspectos de assunto. Então, eu era muito convidado para participar de debates. Entendeu? Sim. E ao final desses debates você traz uma palavra. Então, o meu universo de rádio era muito grande, assim, do tipo, pô, quase 3 vezes na semana. Caramba, legal. E várias rádios diferentes do Rio de Janeiro, entendeu? E tinha um programa de televisão chamado Grandes Mensagens, que passava na TV Boas Novas. Era um programa de televisão, eu apresentava um programa de televisão. Caraca, cara. Então era rádio, televisão, pregando, escrevendo, era uma vida totalmente voltada para a obra de Deus. Numa linguagem mais crentez aqui, porque o teu público não é um público de crente, mas as pessoas entendem isso. Eu era um cara que eu vivia em função disso. Eu tinha livros, eu tenho 5 livros publicados, tem 2 livros meus que estão na Amazon, Descobrindo Minha Liderança e É Possível Ser Feliz. Entendeu? Você pode ser pastor hoje em dia? Você é pastor hoje, não? Você nunca deixa de ser. Tá. Você nunca deixa de ser. Mas o sistema que eu fazia parte não me quer mais. Tá. Então, mas e eu não brigo pra estar lá. Entendi. Isso que eu ia te perguntar. Aliás, eu vou fazer 2 perguntas. Então, você falou que... Até você comentou em off que você, por estar nesse meio aí, quando você estava grande, ali dentro do meio evangélico, tinha algumas pessoas ali que tinham, sei lá, de repente inveja de você, alguma coisa nesse sentido. E depois que você teve esse problema,
A igreja, ela virou as costas pra você, foi isso? Uhum. Vou começar de trás pra frente. Isso aconteceu de verdade, a igreja virou as costas pelo seguinte. A minha história não é única. Imagino, você não foi o primeiro. Nem o primeiro, nem serei o último, e nem em proporções grandiosas. Tem situações piores, se é que existe pior. Eu acho que cada história é história, certo? Mas eu entendo. De histórias que, tipo, eu sei, quem não sabe, de gente que tá no 49º casamento, tá pregando, tá com a igreja, gente que fez besteira pesada financeira, que roubou, gente que o cara diz que era homem, mas dá o negócio dele lá, e continua. Só que eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: de tempos em tempos, o sistema escolhe um bode expiatório. Pra dizer, aqui não. Aqui o lugar é santo. E você vai escolhendo os bodes expiatórios para de tempos em tempos. Aham. Mas no fundo, qualquer um vai lá. Entende isso? Qualquer um vai lá. Mas aí eu fui que entrei nessa vaga de bode expiatório. Só que eu repito pra vocês, eu só fui entender isso quando isso tudo acontece. Eu não tinha percepção que eu era um cara grande. Eu não tinha noção. Pra mim, eu não era famoso. Eu nunca me vi famoso. E falar isso pra vocês, pra mim, é muito complicado, porque sou eu que tô falando de mim mesmo. Eu não gosto de falar de mim mesmo. Mas é só pensar, o que faz um pastor em 2017 ser meia capa de... Hoje a mídia viu que o público evangélico dá audiência. Então você até consegue ver algumas publicações em outros jornais sobre pastor. Aham. Mas em 2017 não, irmão. Entendi, era bem mais raro. Bem mais raro. E com a minha história em particular, que era uma história de 2016, então, tipo, eu não posso negar que existe alguma coisa por detrás disso. Certo? Até hoje eu não sei quem fez a denúncia. Entendi. Se foi uma coisa interna. Que foi resolvida internamente. Porque existe uma expressão que é usada, que você acabou usando também, assim, o bravo caiu. Não, o bravo foi exposto. Porque muita gente pode cair e você nunca saber. Sim. Tá, Quantos mas amigos você talvez conheceu, gente que você conheceu, que tem amante há 40 anos? Não, mas é isso que eu ia perguntar. É nessa linha que eu ia perguntar. Você teve a punição que você teve porque você era muito grande? Ou tentaram... Ou aconteceu isso tudo pra deixar de você ser um cara grande? Tipo... Pode ser. Talvez eu era uma ameaça. Sim. Talvez eu me tornaria. Entendi. Concordo contigo. Aham. Porque o que eu sei? Eu sempre fui um cara de quebrar paradigmas. Então vou dar 2 exemplos aqui, que são exemplos que as pessoas vão achar esdrúxulas, mas quem conhece o meio evangélico vai entender. Eu sempre quebrei paradigmas. Ponto. Eu ia numa Assembleia de Deus sem terno e gravata. É bem disruptivo. Então quando eu chegava no ambiente, as pessoas ficavam aquele constrangimento. Aí eu meti os migué aí e esqueci nada. Eu não queria usar mesmo, não gostei. Quando eu tava vindo usar, eu usava. 2, eu tava pregando, no meio da pregação eu olhava pra mãe dos meus filhos e falava, você é luz, é raio, estrela aí, luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Tá entendendo? Então, para os mais religiosos, eu era uma pedra. Entendi. Eu era um mundano. Entendi. Eu não pagava pau. Se eu te mandar links de pregações minhas, eu falando em púlpitos com pessoas renomadas, eu viro e falo assim, eu sei que aqui tem muita falsidade. Eu falava assim, eu sei que muita gente não gosta de mim. Então, quando isso acontece, foi uma maneira assim, cara, a gente vai ter que silenciar esse cara. Porque esse cara incomoda. E eu incomodava. E eu incomodava pelo simples fato de ser eu. Entendi. Entendeu? Eu vi essa semana um influencer desse aí, que eu não sei o nome, eu até admirava ele, mas ele falou uma frase tão idiota que ele virou, o cara perguntou pra ele assim, o que é o dinheiro pra você? Ele virou e falou assim, não, o dinheiro pra mim é uma ferramenta que eu posso mandar todo mundo se fuder. Aham. Aí eu falei, então ele é um idiota. Porque eu consigo mandar você se fuder sem ter dinheiro. Porque aí você mostra que você tem caráter, que você é homem. Entendi. Entendeu? Se você só faz isso porque você tem dinheiro, é igual o cara que é valente com segurança. O cara grita com você, mas tem 2 armários do lado dele ali. Aham. Ele sozinho, ele tem essa disposição de bater na mesa e gritar com você, não vai. Aham. Faz sentido. Então, eu sempre fui um cara que, tipo assim, eu não era um ninguém, mas eu batia de frente com muita gente. Uhum. Então, a hora que acontece uma coisa minha, individual, particular, foi a chave que a galera precisava pra me trancar de vez.
Pode parecer que eu tô exagerando, até pode, mas você levantou até uma coisa que eu nunca tinha nem pensado, que talvez eu nem era grande, mas eu poderia me tornar. Entendeu? E eu, de verdade, aí a gente acaba voltando pro jiu-jitsu, é o jiu-jitsu, cara, que me salva nesse momento da vida. Que a igreja dá as costas. É, porque, tipo, imagina você frequentar um lugar durante 10 anos. 10 anos. E ser aplaudido, reverenciado, admirado, de que você chega, as pessoas querem tirar foto. Eu sou da época de autógrafo, né? Autógrafo. Manda um áudio aqui pra minha mãe. Manda um vídeo aqui pra minha mãe. E no dia seguinte você chega nesse mesmo ambiente e as pessoas levantam do lugar onde você tá. E você fala, tô fedendo? Tô com lepra? De você ser ridicularizado. As pessoas decidirem do nada querer te dar esporro, assim, olhar pra tua cara e querer falar um monte de coisa. Então, quando eu falo de dar as costas, é sobre isso. Ninguém falou assim, cara, vamos tratar você aqui. Porque você já fez bem pra gente. Eu te entendo muito bem, Anderson. Eu nem quero estender muito nesse assunto, mas eu vim de uma religião que eu falei agora, anteriormente, vou falar o nome de novo, mas, cara, lá é muito bizarro, né? Lá eles são conhecidos, se você tiver uma conduta que é julgada errada... Por eles, e você é expulso. E aí a sua mãe, o seu pai, o seu tio, a sua irmã são obrigados a parar de falar contigo, teus amigos e tudo mais. Eu particularmente não fui expulso. Posso ser agora. Mas, E a culpa vai ser minha. Exato. Puta merda, me meti até na outra parada que não era minha. Eu era da Assembleia de Deus, agora tô sendo... mas meus amigos, cara, assim, pessoas que viveram a vida inteira, Anderson, foram nascidos e criados, os caras... e aí eles fazem alguma coisa, são expulsos e todo mundo que ele tinha na vida vira as costas. É um negócio muito, muito, muito pesado de viver. E aí eu vou te fazer uma pergunta, você como pastor e um cristão. Cara, isso é algo ruim que eu vejo do mundo do cristianismo evangélico. Porque, enfim, o seu ainda pode ter motivações que ainda são mundanas, tá? Em relação... no meu caso, ainda tem um lance financeiro, né, mano? Era meu ganha-pão, mano. Sim. Porque, tipo, o que as pessoas às vezes não entendem é o seguinte: você que tem uma vida de pregador, conferencista, itinerante, que é falado, você não consegue ter um emprego secular. Porque você, um dia você tá num lugar, um dia tá no outro. Vive daquilo. Eu já preguei 4 vezes no mesmo dia. 8 horas da manhã, 2 horas da tarde, 7 da noite e meia-noite. Uhum. No mesmo dia, em lugares diferentes. Entra no carro, fala 1 hora aqui, fala 40 minutos aqui. Entendeu? Eu sei exatamente o que é isso. Então, cada lugar que você vai, você não tem um salário, você tem oferta, que é voluntária, entendeu? Então não tem contrato, é uma coisa voluntária, só que você começa a ter uma renda. Essa renda vai, de alguma forma, te dando sua vida. Uhum. Eu perdi tudo. Por isso que eu fui vender churrasquinho. Você perde a renda, né? É verdade, né? No meu caso, não é só uma questão social. Sim. Ah, você não é... A igreja não te quer mais, você não é mais pastor para a convenção. Até aí, beleza, irmão. Eu nunca ganhei desconto por ser pastor. Eu nunca entrei no mercado, eu sou pastor, 10% de desconto. Nunca ganhei. E a polícia quer ganhar comida de graça, não né? tem, entendeu? Carteirada. Não existe. Então, tipo assim, do ponto de vista social, beleza. Você não vai pregar mais aqui. Mas e a minha vida financeira? Eu tive que me refazer. E eu já tava com mais de 40 anos quando isso acontece, entende? Isso foi em 2017, cara. Eu tô com 51 agora. Foi 8 anos atrás. Entendeu? Então, tipo, não havia em mim uma possibilidade de, como é que eu vou me refazer profissionalmente? Se toda a minha vida tá sendo só isso. Então, quando você olha pro universo cristão, ô Tarcísio, você tem que entender o seguinte: isso não é evangelho. Isso é um sistema que fala do nome do evangelho, mas não é o evangelho. Tá. E eu acho que isso vale para qualquer outra temática que a gente quiser falar aqui. A gente hoje usa nomenclaturas apenas para agradar uma massa. Exemplo, eu estou lutando pelo Brasil. Mentira. Você está lutando pelos seus interesses. Sim. Eu estou pregando o evangelho. Mentira. Você está usando o evangelho para poder se beneficiar. Uhum. Então, hoje no Brasil tem muito isso, no mundo de uma forma geral, mas a gente está falando de Brasil aqui. Então, assim, quando você... Eu te dou um exemplo clássico. Eu era um cara que eu, lógico, fiz besteiras na minha vida, mas eu era um cara desprovido de plano B. Tipo, se eu fizer uma merda aqui, eu tô garantido. Não. Eu vivi uma vida tentando resolver essas paradas que de alguma forma eu achei que tinha resolvido.
Porque eu não tive um caso, na matéria eu tive um caso de anos com a mulher. Não. Eu tive uma treta na minha casa, saí da minha casa, fui lá, fiquei com a pessoa 20 dias, voltei pra minha casa. Quando a matéria sai, eu tô dentro da minha casa com os meus filhos no colo, tentando salvar meu casamento. Entende? E aí essa torcida, porque assim, até o Léo Dias publicar, eu não entendo, mas beleza. Mas o que o sistema tinha que fazer? Ou poderia fazer? Uhum. Esse cara fez merda, mas ele, pô, ele é um dos nossos aqui. Tipo motoqueiro, cai um, para todos eles. Entendi. Gosta ou não de motoqueiro, mas os caras são brabos mesmo. Eu acho aquilo ali deles uma irmandade cristã. Sim. Se um cai na rua, vem o cara com a moto BMW do lado da X, não sei o que lá, e encosta. Tá precisando de ajudar, irmão? Sim, sim. E no sistema religioso isso não existe. Exceto se eu posso ter possibilidade de vantagem com você. Aí eu te trago pra perto e me promovo contigo. Esse é o lance. Então eu era um cara que eu não sabia a força que eu poderia me tornar, que agora eu vou ficar com a tua tese. Cara, porque, tipo, você não sabia. Porque, tipo, vamos parar pra pensar aqui, e eu faço um desafio. Não é um pensamento meu de teoria de conspiração, mas o que faz Léo Dias querer falar de Anderson Bravo? Um cara, desculpa te interromper aqui, eu tô com 51, dos meus 51 anos, 30 anos da minha vida, eu fiz trabalhos sociais no Brasil e fora. Atualmente, eu ajudo um cara em Guiné-Bissau. Todo mês eu mando um dinheiro pra ele. Caraca. Eu cuidava de 2 creches, eu doava cesta básica, eu cuidava de um missionário no Nordeste, um casal de missionário no Nordeste mandando um salário mínimo todo mês. Isso nunca foi pra matéria nenhuma. Ninguém nunca divulgou isso. Os trabalhos sociais que eu fazia. O povo só quer saber Você tá entendendo? Tipo treta, assim, então até que ponto o meu erro tem mais prazer em ser divulgado do que um cara que, tipo, vacilou. Mas os acertos que esse cara teve? Posso Lógico, complementar? O Léo Dias te procurou? Não. Eles fazem aquelas matérias onde eles postam de assim, vamos procuramos. É mentira, né? Aí eu dei uma entrevista que não é uma entrevista. Eu consigo falar com uma assessora dele por telefone. E aí eu falo algumas coisas pra elas que eles mudam a maneira de falar. E aí publicam como se fosse a minha resposta. Ou seja, eu fui sendo vendido o tempo todo. Caraca, ainda teve isso. Tem isso. A única coisa que eles colocaram lá de verdade é porque eu falei assim, qual a necessidade de vocês falarem sobre mim, tendo em vista que eu não sou um artista? Eu sou um pastor. Não sou um artista. Eu ainda falei assim, se um ator de novela se separa, ele é convidado para ser o novo protagonista da novela. Se um cantor, uma cantora se separa, ele lança um novo hit de sucesso. Verdade. Um pastor, não. A comunidade... O que tá acontecendo com o Silas Malafaia agora? Qual foi a tentativa de desonrar ele? Palavrão. Ó, mas aí, ó, eu vou te dar uma dica do passado que o Garotinho falou aqui. Dica do passado, garoto. Que ele veio falar a história dos Estados Unidos, qual foi da história, que o rei queria ter o segundo casamento e não podia na igreja católica. Sim. Vamos montar sua nova... Nova religião. Nova igreja. Nova igreja do... Porra. Não é nem tanto. Agora não, mas por que agora... Eu acho que hoje eu tenho a ferramenta das redes sociais, que eu continuo pregando o evangelho. Eu amo o que eu faço com prazer, sem nenhum tipo de retorno financeiro, que é falar do amor de Deus. Eu acho que o amor de Deus, às vezes, ele é confundido por causa de muita coisa que você vê no cenário atual. Tá. Então, tem muita brincadeira, tem muita chacota, tem muito equívoco por causa de política, mas o evangelho autêntico que transforma, que renova, que cura, o evangelho que chega nas comunidades, às vezes onde o Estado não chega, esse evangelho faz o cara realmente largar uma arma e carregar uma Bíblia, entendeu? Então, assim, às vezes o evangelho de Cristo acaba sendo colocado de lado em nome de quem consegue visualizar ou viralizar a sua maneira de falar, a sua comunicação, e o evangelho de Cristo vai sendo colocado de lado. E eu, de alguma forma, eu tento ainda pregar o evangelho genuíno, simples, que o Cristo, na verdade, uma das coisas que Jesus mais falava é, se você quiser vir após mim. Ele nunca estabeleceu nenhum tipo de obrigação. Você quer vir? Me segue, velho. Ele só falou isso. É mais ou menos chegar assim, você quer a faixa preta, cara? Treina.
Só treinar, mano. Não, Só treinar. e fazendo uma analogia aqui, você veio falar, 80% dos casais traem. É um dado estatístico no Brasil. Ponto. E a gente falou no programa anteriormente que eu quero ouvir conselho de alguém que chegou lá, né? Você fala isso, que não quer chegar, chegou lá. Então, se 80% dos casais traem, a palavra de alguém que já errou, já fez aquilo dali, é muito mais poderosa e impactante do que aquela pessoa que paga de perfeitinho no... Vamos lá. Eu tenho dificuldade de aceitar discurso ou aquelas pessoas que falam que nunca fizeram nada de errado, que sempre foi o cara que é assim. Meu irmão, tu não tem noção do que é a vida. Eu sei que é um tema. Você só vai saber se uma droga é boa, desculpa, se você usar aquela droga. Tudo que você falar, e quando você estiver falando dela, você não sabe. E aí você tem filosofia de vida, né? Você sabe que é ruim e vai lá provar, ou você... Eu tô entendendo que você tá falando sobre legitimidade. Exato. A pessoa ter legitimidade sobre aquele assunto. Se aquilo que ele viveu o colocou no chão, mas ele se levantou... Exato, é sobre isso. Qual a legitimidade que essa pessoa tem? Porque ela passou por aquilo e saiu daquilo. Muito mais que todo mundo. Entendeu? Agora, não tem é quem continua. Sim. Então não é sobre errar ou acertar. Sim. É sobre se levantar, é sobre não querer ficar prostrado. Eu acredito nesse evangelho. E eu entendo que muita coisa que eu vivi me dá respaldo de vida. E não faço disso um palanque pra galera vacilar, não. Eu sou pai de 3 filhos homem, cara. Mas o perdão é importante. Eu quero que meus filhos sejam homens de bem casados, beleza? Mas quando eu chego pra esse cara, olha só, seu pai passou por isso aqui. Eu tenho uma experiência muito engraçada, não sei nem se eu posso contar isso aqui. Aqui eu posso contar, assim, em outro podcast eu não poderia contar. Eu tinha um amigo meu, que ele, casado e tal, pá. Aí ele começou a se envolver com a menininha. Aí ele achou que a mulher dele tinha descoberto. Quando ele achou que a mulher dele tinha descoberto, ele ficou desesperado, me ligou, mano, tem que te ver, e tal. Aí ele foi me procurar e tal, pegou um Uber e chorou e tal. E a mulher meio que bancava ele. Aí, no meio da conversa, ele descobriu que a mulher não sabia. Ele meio que deu uma relaxada. Eu falei, mas tu vai voltar pra parada? Ele, não, pô, mas a menina... Aí eu falei assim, para. Aí eu falei assim, a menina te chupa assim, te dá assim, te faz assim, te pega assim, te joga assim. Ele, como é que tu sabe? Tu conhece ela? Eu falei, não, porque é assim que acontece, irmão. Aí de fora, aí eu comecei a falar pra ele tudo que a mulher fazia com ele, sem eu nem saber quem era a mulher. Sim. Aí eu falei, só que com quem você tá? Falei, velho, eu passei exatamente por isso aí. Você tá conversando com um cara que viveu, você tá tendo uma oportunidade de não fazer. Até porque você acabou de descobrir agora aqui que a sua mulher nem sabe da parada. Então sai fora dessa parada, irmão. Pô, o cara não me ouviu, mano. Passou mais 2 meses, aí a mulher dele realmente deu um pezão nele. Aí ele me ligou, pô, tu tava certo. Eu falei, pô, irmão, eu te avisei, mano. É isso que você tá falando, tipo assim, você tem uma legitimidade de alguns assuntos, de tipo, hoje eu tenho muita dificuldade de ver essa geração fragilizada no universo do bullying, do racismo. Porque, irmão, a minha vida não me deu chance de chorar. Tarcísio, eu era pobre, muito pobre. Eu estava numa escola chamada Escola Estadual Santurgia. Tá lá até hoje em Neves, São Gonçalo, escola estadual. O meu único prato de comida era o da escola. Então, quando alguém me chamava de neguinho na escola, eu não podia dizer, eu não vou na escola não, porque me chamaram de neguinho. Sim. Tu tinha que comer. Pegou a visão? Já pegou a visão. Então, eu tinha que enfrentar aquele racismo na cara e na coragem, irmão. Porque, tipo assim, tá bom, eu vou ficar triste porque me chamaram de neguinho, mas e eu vou comer onde? Então, no dia seguinte, eu tava lá com a cara de pau, arrumando um argumento, que aí depois até tem a parada da porrada, mas no primeiro argumento. Sim, lógico. Que às vezes a porrada só acontece quando o argumento é muito mais forte. Quem cuspia que xingou a mãe do outro. Então, aí cuspiu o Bruno. Mas na minha cabeça, assim, eu tenho um prato de comida pra comer, irmão. E eu tive essa semana com a tia Celina, que ela foi a merendeira, ela tá com 87 anos. Ela foi a merendeira da escola que eu estudei. E ela conta, até hoje ela conta, que ela deixava eu repetir. Eu era a única criança que eu dava um migué e repetia, porque ela sabia que eu era muito pobre. Então eu entrava na fila 2 vezes. E a diretora ficava olhando, não pode repetir não, não pode repetir não. E ela arrumava um jeito de me dar um pratinho de novo pra comer. Então assim, eu tive uma formação de vida que não é contextualizada nos livros do esquema, da formação. Não, cara, é porrada. É igual o cara que, com todo respeito, sabe todas as posições de justiça, ele fala os nomes. Mas na hora de sair na porrada, ele
Sim. Olha, É legal falar, né? Falar o nome bonitinho lá, o japonês certinho. É legal, mas melhor ainda é saber se defender. Então, eu tô entendendo o que você tá falando. É, o Não Paulão... fazendo apologia ao meu erro. Mas esse meu erro me dá uma legitimidade de eu chegar pra você e falar assim, irmão, isso aí vai te afundar, cara. Sai fora. Não, tipo, é eu conversar com você, eu conversar com o pastor Mirim do Instagram de 17 anos de idade. É isso que eu quero dizer, sabe? Que nem pastor é. Tipo... Que já começa por aí. Aí eu já não sei, tipo... Você não pode... Existem coisas que acontecem hoje na sociedade que é assim. Torcedores de Vasco e Flamengo brigaram e um torcedor é morto. Não, criminosos. Não chama de torcedor. Entendi. O torcedor foi pro Maracanã. As pessoas vão dando nomes àquilo que não é. Peixão não é evangélico. Mirim. Não, não é pastor. Pastor, no contexto, principalmente se for Assembleia de Deus, pra ser pastor, primeiro, só pode ser casado. Ah, é? É. Quando você para ser pastor, você passa por um processo. tem que ter uma família. Você tem que estar numa igreja, tem que estar afiliado a uma igreja, você tem que servir aquela igreja. Aquela igreja te dá um testemunho escrito para uma convenção, tipo uma OAB. Você passa por um curso. Entendeu? Você tem que fazer levantamento da sua vida pregressa, tipo, se você tem BO na Polícia Civil, se seu nome tá no SPC, tem tudo isso. Aí você passa por uma comissão. Então hoje você fala, fulano é pastor da onde? Então as pessoas vão falando e ninguém para pra... Ele não é pastor, ele é um garoto que encontrou um viés financeiro, que tem gente adulta por detrás ganhando com ele, porque ele não faz agenda sozinho, tem alguém que faz pra ele e ganha comissão, certo? E aí chama de pastor. Aí, por causa de chamar de pastor, os outros pastores tudo pagam o pato. Mas o que você acha desse moleque? Cara, esse moleque, na verdade, como você bem disse, é um moleque esperto pra caraca, mas pra mim tem alguém muito mais esperto do que ele por trás dele. Muito mais esperto. Alguém que conseguiu vender ele e blindar ele para que essas pseudos polêmicas só promova ele cada vez mais, porque as polêmicas não tá fazendo ele parar de fazer o que ele tá fazendo. Ele andou sumido e voltou agora. Não, ele não andou sumido. Pelo contrário. Ele nunca sumiu. Não, mas depois... Cara, ele expôs traição de um maluco na porra da... Não, então, Aquilo é caô, ele voltou mano. agora. Aquilo é caô, irmão. Aí tem cara de caô mesmo. Aquilo é caô, mano. O cara apareceu. Não. Não. Eu chego aqui. Tem aqui 100 pessoas. Peixe. Aí eu falo um nome... Vários Não, eu falo um nome aleatório, irmão. Eu falo um nome aleatório. Entendi. Ele não foi no cara. Ele soube fazer o drama. Entendi. Foi retórica. Aí, mano, existe uma parada que a gente tem que ter... Que a Bíblia chama de discernimento de espírito. Uhum. O que é discernimento de espírito? Você saber o que é espiritual e o que é caô. Entendeu? Eu trabalhei com um negócio chamado missões urbanas, que é mais ou menos o trabalho que o William faz pegando os moleques. Só que a gente fazia orando pro pessoal morador de rua. Então, aí você vai orar pelo cara, aí o cara começa a rodar. Meu irmão, a Bíblia diz que o nome de Jesus é poderoso. Se uma pessoa tá endemoniada, em nome de Jesus, o demônio vai sair. Se começar de palhaçada, tá fingindo. Tá fingindo, você vai, pega por trás aqui no cabelo assim, aí puxa. Ai! Que demônio é esse? Sente dor? Então, eu chego no ambiente, tem lá 300 pessoas, e falo assim, ô Kleber, você tá me xingando? Só que eu tô jogando por aí. Aí tem uma música. Entendeu? Entendi. Se ele fosse no cara, aí eu ia acreditar. Mostrar ele é caô. Ele joga pro universo. Ah, entendi. Aí a galera faz... Hoje tudo é edição, né, irmão? Sim. Tá, aí agora você puxou um assunto, vamos falar um pouco de demônio, essas coisas, Leonardo gosta de assuntos sobrenaturais. Gosto. Eu quero contar 2 casos meus e aí te fazer uma pergunta como pastor, enfim, como líder espiritual. Primeiro, minha irmã, da mesma religião de lá, ela foi morar na Holanda quando tinha 98 anos de idade. Qual religião? Não, nos anos... Não. anos de idade. No ano 98. Em 98, oi? Qual religião? Ah, não vou ficar falando mais de religião, né? Pra não conectar. Não, todo mundo já sabe quem falou nisso já. É. Testemunha de Jeová. Fala. Tá. Ah, mas aí nesse ponto não tem TJ. corte. E aí, Fala TJ. TJ. Ela foi pra Holanda e lá, na época, foi uma época de migração muito dos africanos pra lá. Foram as primeiras migrações. Então, ela fazia o trabalho dela de catequizar os caras lá. E ela contou muito caso de possessão espiritual. Ponto. E aí, eu tenho essa informação. Eu tenho uma outra informação de uma amiga minha que ela tinha uma doença muito braba, enfim, ela falou isso pra mim, tipo, não é uma parada que veio...
que ela tinha uma doença muito braba, ela não conseguia curar e tudo mais. Um dia a família do namorado dela fez uma reza lá, botou ela no meio e fez uma reza. E, cara, 2 dias depois ela foi no médico, o médico falou que tinha curado. Como é que funcionam essas coisas espirituais? Por quê? O evangélico, no geral, o católico não, o evangélico, no geral, de todas as crenças, assim, no geral, você tem uma percepção, a macumba mexe com o espírito, a macumba mexe com o demônio, a macumba faz essa porra toda. E quando você vai olhar pra dentro do mundo evangélico, até os testemunhos de Jeová, no caso, que eles não têm nada espiritual, mas a minha irmã, ela viu uma possessão demônica, sabe? E quando essas garotas de ela conseguiram ser curadas com uma reza, como é que funciona? E às vezes você vê no palco, e aí por isso que eu te perguntei isso. Se o cara falou que o cara traiu ou não, se o cara tá fazendo... Porque fica jocoso várias vezes algumas coisas que tem no palco e tira a credibilidade inteira se isso de fato acontece, alguma coisa espiritual. Queria que você falasse um pouco disso tudo. Já teve casos desse? Já te Muitos. expulsou? O mundo espiritual, ele é real. Tá. Ok? E o mundo espiritual não precisa que a gente crê nele, ele existe. O mundo espiritual, ele funciona. A Bíblia separa o homem de 3 maneiras. O homem natural, que é o homem que não entende o que está acontecendo, ele é natural, ele não entende, então é muito mais compreensível botar na natureza, nisso, naquilo, do que entender, então ele é natural. Tem o homem carnal, que é o que faz chacota daquilo, e o homem espiritual. O homem espiritual, a Bíblia diz que ele discerne as coisas. Então, o mundo espiritual existe. Existe, sim, possessão demoníaca. Tá. Diabo, ele atua em brechas. Existem muitas formas, e aí realmente esse podcast teria que ser só sobre isso. Sim. Porque existem muitas maneiras que o diabo ele atua na vida de uma pessoa. O apóstolo Paulo ele tem uma expressão que ele fala, não deis lugar ao diabo. Diabo não é uma figura mitológica. O que é figura mitológica? O cara fala assim, eu não quero ir pro inferno, não, pro céu não, porque o céu é muito chato, e o inferno deve ser maneiro, vai ter muita mulher, muita cerveja. Isso é uma linguagem mitológica de achar que o inferno é um lugar de festa. E a Bíblia vai dizer que o inferno é um lugar de choro e ranger de dente. Então, não é brincadeira. Eu tenho um corte na internet que eu falei sobre Gabigol. O Flamengo, no auge da Copa do Brasil, que eu não vou lembrar o ano agora aqui, o Gabigol vira pro pessoal do Atlético e fala assim, bem-vindo ao inferno. E eu desafio a você fazer uma pesquisa do que aconteceu com a carreira do Gabigol depois daquilo ali. E eu, na época, eu mandei mensagem, eu mandei direct pra ele, falei, cara, pede perdão a Deus. Nunca brinque com questões espirituais. Ou seja, ele abriu a brecha que você falou. Ele abriu. Bem-vindo ao inferno. O Flamengo foi campeão, aquela coisa toda, mas e Gabigol? Não, e a torcida fazia o caldeirão mesmo. E cadê o Gabigol? Pega daquela época, o Flamengo foi campeão de coisas sem o Gabigol, com o Gabigol no banco. Isso aqui o Ryan vai reagir, cara. Entendeu? E eu, tipo assim, eu não falo isso com maldade, não, porque o cara faz na inocência. Porque, eu acabei de falar, o mundo espiritual existe, não é porque você acredita, é porque ele existe. E eu posso dar brechas. Então, assim, o universo do evangelho, a Bíblia diz que o Filho do Homem nasceu para desfazer as hostes do mal. Então, Jesus Cristo, ele desfaz a obra do mal. As pessoas hoje transformaram, como você bem disse, muita coisa em chacota. E isso também é uma estratégia do mal. As 3 coisas que o mal faz para as pessoas não dar credibilidade. 1, não existe. Isso é coisa da cabeça do homem. O inferno é aqui mesmo. Né? Você não ouve essas frases? 2, não é tão poderoso assim. Então eu posso fazer uma brincadeirinha aqui, posso fazer uma zoeira, tal. 3, pô, é maneiro. Então vamos fazer a marcha pro demônio. Já tem marcha para Jesus, vamos fazer marcha pro demônio. Só que o que a Bíblia fala sobre demônio? Ele veio para matar, roubar e destruir. Eu sempre gosto de fazer um comparativo da seguinte forma. A Bíblia é um livro de personagens. Personagens estes que acertaram e que erraram. Davi acertou, Davi errou. Abraão acertou, Abraão errou. Moisés acertou, Moisés errou. Existem 2 personagens na Bíblia que eles têm características definidas. Jesus Cristo e o diabo. Jesus Cristo foi um cara perfeito que nunca errou. E o diabo só existe para fazer o mal. Não existe aquela ideia de achar que o diabo faz bem. Mas aí a Bíblia fala assim, ó, não é de se estranhar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz e seus ministros de justiça. Então, o mundo espiritual existe, possessão demoníaca existe, e o nome de Jesus tem poder para desfazer.
Quando você pega a prerrogativa religiosa, que você acabou de falar assim, a galera bota na conta da macumba, Sim. a galera bota na conta disso, daquilo. Não é a galera que bota na conta. É quem tá fazendo. Você tá fazendo macumba pra quem? Pra quê? Com qual propósito? Se eu digo pra você, Jesus vai te matar, eu tô usando Jesus pra uma coisa ruim. Sim. Não faz sentido. Concorda comigo? Então, quando você ouve essas frases, é porque, de alguma maneira, a galera meio que usa pro lado ruim da história, meu irmão. E aí fica estigmatizado. Como é que você vai acreditar na perspectiva de uma religião onde vai tomar a mulher do outro, vai tomar o homem do outro, entendeu? Vamos fazer um negócio aqui, bebe isso aqui pra tu vencer na vida e todo mundo ao seu redor vai morrer. Pô, aí começa a ficar complicado a gente poder pensar que isso é uma coisa boa. E eu não tô aqui nem defendendo, nem falando mal. Eu tô falando você pensar. Eu sempre brinco com isso. Tem gente que em nome de Jesus é mal educado. Fica de pé em nome de Jesus. Olha só, por favor, fique de pé. Olha a diferença. Você foi mal educado em nome de Jesus. Então, mundo espiritual existe. A gente no Brasil vive principados e potestades, sim. Gostem ou não, acreditem ou não. E às vezes, voltando para o nosso universo, que é o que eu faço parte, de igreja evangélica, a gente perdeu muita noção disso em um período recente, que foi o período que o nosso último presidente esteve no poder, onde ele ia em cultos, onde Jesus era para ser glorificado, e as pessoas achavam lindo e maravilhoso gritar mito, mito, dentro de uma igreja. E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, irmão. Entendi. Esse assunto é polêmico porque muita galera junto a dele não admite disso. O Sati veio aqui, ele falou que na igreja você pode levar a pessoa no palco, mas você não pode enaltecer a pessoa. E aí a galera não conseguiu entender que, de repente, a derrota não é só uma prerrogativa política de perseguição, mas tem um propósito de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que toda autoridade só é constituída porque do alto lhe foi concedido. Ninguém está no poder porque armou. Ah, mas o cara armou, o cara comprou eleição, o cara comprou voto. Tá, mas Deus permitiu. A gente tem casos e casos aqui de gente aqui. Nós tivemos um presidente que ganhou a eleição e não assumiu. Sim. Quem foi mais forte ali? O esquema político ou Deus? Então, quem está no poder, por mais corrupto que seja, tem o aval de Deus. Tem uma permissão de Deus. Entendi. Entende isso? Se propósito. torna polêmico porque as pessoas não querem admitir o seguinte: pô, mas quem tá lá é o cara que eu não quero. Pois é, de repente Deus quer tratar a população. A Bíblia tá cheia de histórias assim. De que às vezes Deus permitia alguns reis ruins para que o povo se voltasse para Deus. Porque, irmão, nós vivemos quase 3 anos de pandemia. Na época da pandemia, todo mundo era quebrantado. Sim ou não? Sim. Sim. Todo mundo amava todo mundo respeitava todo mundo queria ajudar o outro. Meu irmão, acabou a pandemia, parece que o pessoal, tipo assim, chutou o balde agora. É uma malignidade. É gente que mata o outro porque o cara parou o carro errado, dá um tiro no outro. Entendeu? É gente que ofende, que denigre, que rouba. E ninguém pensa no outro. Então, quem não te garante que muita coisa que a gente vive, até politicamente, é Deus tratando? Sim. Não tô fazendo você pensar, você pensa. Não, lógico. Eu tenho... O meu parâmetro de vida é a Bíblia. E eu vejo na Bíblia inúmeros momentos da história que isso aconteceu. Em que o povo estava rebelde, fazendo o que queria, e Deus deixava um rei ruim assumir a parada. Aí o povo se voltava para Deus, pedia perdão. Entendeu? A ficha caía. Não, e se você for olhar por outras correntes de pensamento teológico e ideológico, vai muito nessa linha. Entendeu? Tipo, o universo não tem certo e errado ali diante do É espiritual, aquela né? história. Como é que a gente vai saber o que é bom se não tiver o ruim, né? É isso. Sim. Que seria E o ruim muitas vezes se manifesta na ausência do bom. Tipo, você poderia ter feito certo. Você sabe fazer o certo, você conhece os meios certos e você decide não fazer. Você não fez algo ruim, você também não fez o certo. E aí quem vai prevalecer? Vamos voltar no início do nosso podcast aqui. Por que o Anderson Bravo levanta uma bandeira de ser candidato, pré-candidato, presidente negro? Porque a gente não tem.
A gente vai chegar agora, 2026, quem vão ser os pré-candidatos? Só branco. Então como é que você vai querer me provar que os partidos políticos existentes de verdade estão pensando no Brasil? Não. Porque você precisa ter parte da sociedade ali para fazer coro, de voz, de discussão. Sim. Certo? A galera mudou o gênero humano e quer ter voz para falar. Uhum. Entende isso que eu tô falando? Claro. De forma de código? O cara mudou o gênero humano e diz assim, nós somos uma classe que queremos ter o direito. E se torna deputado. Mas e a classe existente? Que já tá na Terra? Ela não tem voz. Aí ela entra nessa minoria do cara que mudou o gênero. Então, só para você entender, a sua proposta é dar exemplo para a população negra que ela pode conseguir... Não, ela tem que ter. Sim. Você precisa ter numa mesa de discussão todo o povo brasileiro. O índio, o negro, o branco, o imigrante. O cara que veio da Itália há 40, 50 anos tem que ter um representante ali para poder discutir. Você não pode sempre ter a mesma classe política que governa não a partir de um conceito brasileiro, e sim do conceito dele, do pensamento dele, da maneira que ele entende. E ele só se beneficia a ele mesmo e aos seus. Sim. Esse é o lance. Você não tem numa mesa de discussão política no Brasil todas as classes. Você não tem. Não tem nenhum mistério atual. Não tem. Então como é que... Com todo respeito da palavra, como é que alguém que não sabe o que um negro sente vai sair em defesa de um negro? Mas aí é fácil pegar. Não, mas vamos dar ao negro voz. Vamos dar voz ao negro. Aí faz um simpósio, uma conferência, um congresso, esse negócio que tem igual você tem. Aí faz um palco. Por 20, 40 minutos eu tô lá com o microfone na mão falando. Faz uns cortes, acabou. Mas eu não pego esse cara e falo assim, vou te dar um Ministério da Economia. Sim. Não aconteceu agora que falaram que ia acontecer, né? Entendeu? Como é que tá essa articulação aí pra... O presidente. Nenhuma. O sistema não deixa, irmão. Nenhum partido me quer, não. Tem que começar, então, a gente articular os grupos aí. Mas a pergunta é a seguinte. Vocês aqui, por um minuto Eu voto em você. Vocês conseguem entender que eu não tô aqui defendendo o negro? Sim. Claro. Eu tô defendendo a população brasileira. E que, tipo, não é sobre ganhar a eleição, é sobre, cara, sentar à mesa pra discutir. Sim. A gente vai ter no cenário político brasileiro das próximas eleições as mesmas caras, as mesmas pessoas. E com risco de termos gente que já foi condenado, gente que já foi preso, gente que já foi envolvido em corrupção. Eu não sei se vocês querem entrar nesse assunto, mas eu quero. Não, vai, frente. Mano, bora. O cara agora foi preso. Não é sobre ele ser preso agora, o deputado. Deputado, né? É como é que ele se tornou político, irmão. Porque o cara foi preso em 2017. Ah, já tinha sido preso em 2017? Eu não olhei. Pelas mesmas acusações. Ele conseguiu... Então, o cara era ficha suja. O cara é ficha sujíssima. O cara ficou 1 ano preso. O cara conseguiu se filiar a um partido. A questão de conseguir 15 mil votos, eu nem vou entrar em mérito, porque o brasileiro, de qualquer colete de futebol, um churrasco, dá voto. Beleza? Uhum. Mas por que esse partido traz ele pra perto? O cara era o segundo suplente. O principal morre. O que ia assumir no lugar dele não quis. Pô, mano. Tu quer me convencer que isso é história? Ele não era o primeiro suplente. Não, ele é o segundo suplente. Entendi. O Rafael Pisciani, que era o primeiro suplente, não quis para ser secretário do governo de Cláudio Castro. Um cargo altamente volúvel. Secretariado, a gente sabe que você hoje é secretário, mas você não é. Uhum. Sim. Deputado é mandato de 4 anos. Uhum. Sim ou não? Sim. Sim. Assumir uma secretaria, assumir ministério não é garantia de nada, irmão. Uhum. Você foi eleito. Você tem 4 anos de mandato. Para você abrir mão do teu mandato, aquela secretaria ou aquele ministério, tem que ser algo muito forte. Uhum. E não era. Aí o cara entra. Já começa a articular, já vira articulador assim, ó.
Poderosíssimo. Tanto é que ele é preso 10 horas da manhã, 10h01. O Cláudio Castro exonera o Pisciani, volta para ser deputado. 10h02, MDB, expulso do partido. Tivemos um caso de deputado aí acusado de assassinato da vereadora aí que estava com mandato até pouco tempo. Sim. Preso. O cara foi expulso, foi tudo rápido. Saiu o relatório da polícia, se foi da Civil ou da Federal, né? Que mais de metade da Alerj está envolvida com sacanagem, né? Eu gostaria muito que isso não ficasse só no frenesi de uma estatística. Uhum. E sim investigado. Mas o lance não é sobre descobrir, é como é que o cara chegou ali, irmão. Rio de Janeiro tem jeito? Tem, cara. Tudo tem jeito, irmão. Só não tem jeito pra morte, irmão. Na vida tem jeito pra tudo, irmão. A única coisa que eu acho que não tem jeito é eu ficar branco. Entendeu? Não tem jeito. Agora, tipo assim, Rio de Janeiro, Brasil tem jeito. O lance é a gente não só discutir, porque a gente é bom de discussão. Nós somos bons de discussão. Você chega em qualquer botiquinha ali, irmão, o cara tomou umas 50 velho barreiro. Fala pra caralho. Ele é o melhor presidente do Brasil. Se eu sou o presidente! Político e técnico de futebol... Tem um monte. Pô, o Felipe Luiz é mó burro, mano. Em vez de colocar o fulano no lugar de ciclano, o cara tá ganhando tudo, mas ele é burro. Sim ou não? Sim. Então a gente é bom de discussão, irmão. A gente é ruim de negociação. Pode ser. É ali onde a gente é ruim. Interessante isso. Porque o político raiz, ele negocia. Você pega um Eduardo Paes, que ele detona o cara na campanha. Aí quando ele vem cá, mas você é meu secretário. O Otônio foi no meu podcast, irmão. Foi no meu podcast que ele falou: eu não sento com o Dudu do PT. Porque ele já escolheu o lado dele. Eu falei, mas deputado, eu sou pré-candidato. Não, eu não sou pré-candidato pra fazer média, não. Foi lá e negociou. O Otônio tava lá ontem. Uhum. Entende isso? Então a gente é ruim em negociação. O cara vai chegar e vai dizer, olha só, você quer ser candidato? Então, cara, você vai ter que começar botar uma flor aqui na orelha. Não, pô, sou macho, rapaz, sou macho. Não abro mão dos meus princípios. Aí não arruma nada. Mas se eu botar a florzinha, entendeu? Entendi. Isso que o político raiz faz. Que o brasileiro tem que aprender isso. Bolsonaro não soube fazer isso. Total. É isso, não. Deixa eu fazer uma pergunta. Bolsonaro não soube fazer isso. Tem hora que você... Não é que você engole sapo. Sabe o princípio do cavalo de Troia? Aham. Tem hora, maluco, que você tem que deixar a galera achar que tu é o otário mesmo. Que tu é o burrão. Que tu tá bom, vai lá. Beleza, isso. Infelizmente virou meme, né? Na internet tem pegaram o Papalégua, o coelhinho e o gorila, né? E aí, cada um tá num penhasco, e aí é o Bolsonaro. Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha! Aí o gorila, vum, puxa o abismo. Uhum. O senhor quer ser meu vice-presidente, né? Mas o mito tentou depois já. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Então, tipo, você gritou, na hora que é pra gritar, tu afrouxa. Uhum. Em falar afrouxar, queria te fazer uma pergunta. Vitor Belfort regou? Não, eu acho que ele realmente teve um problema ali de saúde, mas, cara, os caras não sabem, os caras vendem um conceito de luta muito agressivo, né, irmão? De ofensa. Sim. E aí o cara entra num viés, porque assim, eu entendo da maneira de você vender a luta, só que os caras são velhos, irmão. Os caras não podem mais vender luta igual vendia na época que eles eram lutador brabo, não. Certo? Uhum. Trash talking. O nome é esse aí, obrigado. Desculpa aqui que o meu inglês não é tão bom quanto você. Entendeu? Mas tem um negócio... Ó, eu levei o Marreta no meu podcast. Uhum. Vocês conhecem o Thiago Marreta e tal. E o Marreta, ele falou que um dos maiores problemas que ele tinha no UFC era fazer esse tipo de venda de luta. Que ele não era bom. De ofender, de xingar a mãe, xingar o pai, pá. Então os caras vão por essa vibe e são dois coroas já, irmão. Seria muito mais jogo. Igual tipo assim, igual o Brigadeiro e o Mig. Uhum. Tá mais uma zoeirinha, tipo assim, o Brigadeirinho do que, tipo, ofender, xingar pai e mãe. Não tem necessidade disso, pô. Os caras são velhos já, meu. Entendeu? Agora, eu acho que o Popó tinha que comprar esse barulho. Ele falou, já citou. Vai aceitar? Já Fechou? Fechou? E por sinal, eu acho que é muito. Pro Vanderlei, o Popó é muito melhor do que o
do que o Vitor. Melhor que? De audiência. Uma luta melhor pro Vanderlei. Mais fácil. Pelo Boxe? Pelo, Popó? pelo peso do Popó. Não, mas eu Popó vai matar iria ele. apostar no Vitor, cara. Eu também. Eu apostaria no Vitor. Não, eu também. Não, eu tô falando, o Vitor pro Vanderlei ia ser mais difícil que o Assim, Popó. o Vanderlei, ele é muito bom, mas eu acho que o Vitor ainda tava à frente dele. Por isso que eu acredito realmente que ele teve problema. Não, o Vitor tá Entendi. muito à frente do Vanderlei no boxe. Eu acredito que ele realmente teve algum Mas problema. eu acho que o Popó vai matar o Vanderlei. Também acho. Não vai durar nada. Também acho. Também acho, mas acho Também que... acho. Mas a gente tem que vender, tipo assim, nada contra Vanderlei, tem meu respeito, Nossa, me admira. porra. Não queira bater em mim, porque vai dar ruim pra mim mesmo, entendeu? Mas, apesar que se me desafiar e pagar um dinheirinho bom, eu entro lá, meu irmão. Aí, ó. Aí, Vanderlei Silva. Ué, não é não, irmão? Ah. Bambam não tomou lá o pau lá e ganhou dinheiro? Só pra ganhar o dinheiro, irmão? Tô desafiando padre, pastor, pai de santo. Primeira luta da pai de santo versus pastor. Já desafiou aquele padre lá do... Eu desafiei, mas os caras correm de mim, irmão. Os caras têm medo de mim. Os caras têm medo de mim. Ah, é? Teve a história do padre lá, né? tem um mata-leão, o né? padre é um mata-leão numa coroa expulsando o demônio. Isso é verdade. Deu mata-leão na coroa, meu irmão. Muito doido. Sério muito mesmo? doido. Tem muito doido por aí, irmão. Tem que desafiar ele então, né? Eu desafiei ele, mas ele não me respondeu até hoje. Pô, e o cara lá da esquerda lá não quis aceitar meu desafio, né? A grande questão é esse negócio de desafio hoje. Eu confesso pra você que não é um mundo que eu domino. Tá. Mas eu acho que o jogo de interesse ele tem que ser mútuo, né? Então, por exemplo, o que a gente tem hoje no cenário dos desafios é quem tá desafiando quem. Porque às vezes você tem uma pessoa com muita probabilidade de fama que é um ninguém que tá desafiando ele. Uhum. Aí o cara olha e fala, pô, isso aqui não me interessa. Não existe mais aquela coisa da honra, né? A gente não viveu essa parte de invasão de academia, Não. né? A gente não sabe o que é isso. A gente não sabe. Malibu conta pra mim lá as histórias lá e eu falo pra ele assim, cara, na boa, mano, eu não falei pra dessa, não. Porque, tipo, pra provar o que pra quem? Isso não existe mais hoje, essa questão da honra, do homem, não existe mais isso. Até que a luta com maior dinheiro, com maior audiência no passado foi do Mike Tyson com o Jake Paul. Então. Então, aí eu te pergunto, o Mike Tyson tá preocupado com a honra dele? Ele falou que não. Tá nem aí pro É, legado falou. dele. Ele falou pra uma menininha de 9 anos entrevistando ele. Essa porra de legado não serve pra nada. Mentira, Tem que pagar conta, irmão. Isso aí é uma verdade da vida, irmão. Chega uma hora na vida, tipo assim, é lógico, você não vai fazer besteira. Mas, pô, legado, tal. Eu falo isso às vezes lá pro Malibu. Devia acontecer uma história muito engraçada lá, que o Malibu chegou uns meninos. Assim, a gente tem uma galera lá, que é uma galera que, pô, trabalha pra caraca, rala, e vai lá pra treinar. Mas explica pra galera o contexto. Você tá... Eu sou aluno do Malibu, sou lá o instrutor do Malibu lá. E aí aconteceu uma cena que foi o seguinte: nós temos uma galera lá, que é uma galera assim, de baixa renda, então tem alguns benefícios no pagamento da mensalidade, pagar mais barato e tal, chamado bolsista. Uhum. Mas é uma galera, é peão, pô. Sim. Entendeu? Os caras, pô, tem gente com 40 anos, tem uns caras mais novos, mas também são peão, tem filho e tal. Então o cara tem outra vida. O cara vai lá treinar meio pra dar essa. Aí o Malibu me arruma um amigo dele, que é o Donato, que tem um projeto social com um moleque de 14, 16 anos, que os moleques, meu irmão, Tá na vida. voam aqui, ó, e o moleque voa. Aí arrumaram um dia, o moleque chegaram lá um dia lá, meu irmão, pra treinar com a galera. Os moleques passou o carro em todo mundo. O Malibu ficou brabo, irmão. Ah, é o time dele, né? Só que, irmão, os molequinhos de 14, 16 anos só faz isso. Era óbvio E que tem isso ia acontecer. 14 e 16 anos. Até mentalmente, você não... Pelo menos eu sou assim, cara. Eu, no ambiente de treino, eu gosto de competir. Eu sempre digo isso. Eu sou um cara no treino e sou outro na competição. Uhum. Eu não consigo... Só se o cara tiver uma discussão pessoal, que não vai acontecer. Uhum. Mas vamos supor, tô num ambiente ali, o cara começa a fazer a gracinha, aí a porrada vai comer mesmo, Sim, e aí sim. não vai ser de jiu-jitsu. Entendeu? Mas ali eu vou estar relaxado. De repente eu vou encolher pra você passar, a guarda. Ah, Entendeu? Então os caras não foram com aquela mentalidade que o Malibu tem lá de 1980. Tipo, ó, os caras vieram na minha academia aí. Isso não entendi. existe mais hoje, irmão. Ó, se chegar visitante aqui, irmão, pode dar mole, não. Tá, mas eu vou ganhar o quê, irmão? Se eu, comi todo mundo na porrada, e aí? Não vai mudar nada na minha vida, irmão. Uhum. Não muda absolutamente nada. Nem campeonato muda. Eu pago campeonato, pago a inscrição, tenho que comprar um kimono novo, porque o que eu uso tá curto. Verdade.
Faço 5, 6 lutas, sou campeão. E no dia seguinte, eu tenho que acordar cedo e trabalhar do mesmo jeito. Entendeu? Então, esse universo de desafio financeiro, os caras têm que pensar financeiramente. Agora, não existe aquela coisa da moral, da honra, que antigamente existia, que os caras invadiam a academia, que os caras... Não vou nem entrar no mérito se é legal ou se não é. Porque eu sou um pinto no lixo pra poder falar sobre esse assunto aqui. Os caras vão até ficar putos comigo. Mas era uma galera completamente fora da nossa realidade atual, irmão. Era outro tempo, com certeza. Irmão, não é só outro tempo, não. Com todo respeito. Era uma galera que, tipo, pai e mãe bancava. Entendeu? Que se desse ruim, o pai levava, botava um gesso no braço. Todo mundo meio que escola maneira. Entendeu? Uhum. Não é a galera, não é peão, irmão. Não é a galera que... O jiu-jitsu sempre foi esporte playboy. Né? Entendeu? Então, assim, com o maior respeito, tem uns negócios hoje que não cabe mais. Não mais. Mas era esporte playboy. Hoje não mais. Sim, não. O jiu-jitsu hoje, eu digo assim, o que eu tô dizendo é aquela coisa, tipo assim, ó, vou na tua academia. Eu vou chegar lá, eu não vou lá chegar pra desafiar ninguém, não, irmão. Eu vou lá pra dar um treino. Porra, peguei porra, maluco, veio um faixa preta aí, passei o carro nele. Não tá me dizendo nada, irmão. Não tá me dizendo absolutamente nada. Agora, uma coisa é eu na rua. Entendeu? Uma coisa é eu numa situação real da vida. Ou no campeonato. Ou no campeonato. Eu sempre digo isso. Eu não me inscrevo em campeonato porque o importante é competir, não. Eu entro em campeonato pra ganhar. Sim. Pra ganhar, acho que são caras pra cacete. Tive que comprar um kimono novo. Tive que fazer uma dieta. Por causa perder do peso. Que é o pior. Não vou entrar lá porque o importante é competir, o cacete. Eu vou lá passar na mão. E graças a Deus, eu tenho um títulozinho aí. Entendeu? Graças a Deus, tem uns títulos maneiros. Porque quando eu chego lá, meu irmão, a chave vira. Eu consigo fazer isso. Agora, no meu ambiente de treino, irmão, eu sou o cara que fica zoando, fazendo piada, contando, filmando e tal. Dou um treino só, não quero mais treinar. Ou então dou 5, 6 treinos. Entendeu? Porque eu não posso me machucar ali. Concordo. Eu respeito pra caramba quem tem um pensamento contrário. Porém, eu acho desnecessário. Algumas coisas, se não tiver dinheiro envolvido, é uma discussão tola. Entendeu? Sabe essa discussão tola? Não, porque eu vou aí, que eu te dou porrada, porque esses faixa preta. Irmão, e outra coisa, irmão, você nunca pode subjugar um homem. Independente se ele pratica arte marcial ou não. Nunca subestime um homem. Falando de homem. O cara pode nunca ter feito arte marcial nenhuma, mas ele tem um instinto de sobrevivência. Que ele vai segurar teu saco, vai morder tua orelha, vai arrancar teu nariz. É o filho dele que tá em jogo? É a mulher dele? Tá entendendo isso? Sim. E aí é diferente, aí muda completamente a história. Sim. Alguém tá pegando alguém que você ama, você pode não ter noção nenhuma de luta, irmão. Tu vira um guerreiro. Mas é melhor ter, né? Sim. Óbvio, eu concordo plenamente. É a frase que todo mundo conhece. É melhor ser um guerreiro no jardim do que ser um jardineiro na guerra, né? Verdade. Mas eu concordo que a gente não pode subestimar ninguém, né? Não, eu não subestimo ninguém. E eu amo quando me subestimam. Porra. Mas pode esperar você na porrada, né, irmão? Não, mas pior que tem. Não tem como. Mas pior que tem. Você acredita que tem? Pior que tem. Eu acho fantástico. Caralho. Pior que tem gente que me subestima pra caramba. E aí eu vou treinar ontem. Grande... Pô, é porque ele tá sentado aqui ontem. Você tem quanto de altura? 1,86. Pô, meu cara é armário, meu irmão. Caralho. Porra. Eu acho maneiro como me até que tivesse mais, pô. Eu acho muito maneiro como me subestima. E às vezes é uma molecada mais nova. Boa pergunta. A galera hoje na academia chegou com respeito? Porque, cara, eu tenho muita dificuldade de dar aula pra nego comercial no kickbox, né? Porque não de jiu-jitsu. Porque a galera não respeita a autoridade no tatame que tinha antigamente. A comercial você tem que... Pô, aula particular comercial pra mulher, você faz o que ela quer. Quem falar aqui que dá aula de luta e arte marcial pra mulher e pra gente que não treina, que você bota o treino seu, é mentira. Tu faz o que a mulher quer porque tu não quer perder a porra da aluna. É que nem personal trainer que não dá resultado. Tem amigo meu, 20 anos com o personal trainer, meu irmão, continua gordo, feio, os caralho, troca, meu irmão, porra. É tudo Desabafou agora. Mas dito isto... Desabafou. Antigamente, na nossa geração, era uma época, por exemplo, quando eu começava a treinar, meu irmão, era todo mundo dentro da academia, porrada comia, se tu queria... Não dava espaço também para esse aluno que tem 40 anos, voltou do treino, não quer se quebrar com a mulher. Mas tinha um respeito dentro da academia. Hoje ainda existe? Ou essa nova geração é problemática? Não, eu tenho que falar do que eu vivo, né? Assim. E o que eu vivo é o seguinte, o respeito existe,
Mas é você que dá sempre vai ter um ou outro que, tipo, quer fazer o diferente. Então, eu vou te dar um exemplo que acontece. O garoto chega lá, faixa roxa, eu tenho 51, o cara tem 25, aí o cara vai treinar comigo e eu, pô, dou uma... Aí tem um grupo, fora do grupo, aí peguei o bravo, mano. Peguei o bravo aí, deu às vezes. Aí um vira, pô, professor, ó, o fulano tá falando aí que pegou o senhor. Pô, beleza. Aí passa um dia, fulano, vem treinar comigo. Eu como na porrada. Aí eu já consertei aquele cara. Aí ele vai contar a história igual aconteceu. Pô, o bravo deve ter tomado alguma coisa aí, mano. O treino dele foi diferente. Aí o cara, você não parou pra pensar que, de repente, naquele dia que você pegou, ele tava relaxado? Então a gente vai tratando esse aluno dessa maneira. Que foi a maneira que eu aprendi. Tipo, eu vou me respeito. Você não quer respeitar? Vem dar um treininho comigo. E ali no treino você vai entender que eu sou uma autoridade sobre a sua vida, não só porque sou mais velho, porque eu sou faixa preta, mas porque eu posso acabar com você. Então, teve um dia que eu fiz isso, só que eu perdi a linha e depois fiquei com medo de morrer. Não. Mas você não pode perder a linha. Não, conta a história, pô. O moleque era aula coletiva. Aí tava todo mundo treinando, aí tinha que mudar a posição. Eu falei pro moleque, pra mudar a posição, o cara continuou na mesma. Aí eu falei pra galera, tá doidão, de bobeira, rindo. O maluco era mais casco. Porra, não, o maluco tinha 30 e poucos anos, eu era um moleque de 23. Eu entendo também a situação do maluco aí. Só que ele foi babaca. Qual foi? Me tirando, não sei o quê? Na frente da turma inteira. Aí eu fiquei puto. Aí eu fiquei quieto. Aí foi começando a chegar a galera pro treino era às 5, o treino das 18, que era o treino da galera da porrada. Aí chegou meu mestre, eu tava só com a academia sozinho. Fofão, eu mandei o WhatsApp. Não. Aí eu mandei o WhatsApp pra ele, olha, eu vou pegar esse cara. Aí ele me respondeu, pode pegar. Aí, meu irmão, não, eu botei todo mundo pra sentar, fiz treino com todo mundo quando eu peguei ele. Então, eu me descontrolei, eu quebrei ele na porrada. Tipo, ele caiu pro chão, eu comecei a botar dedo na cara. 23 anos de idade, eu me descontrolei. E aí, cara, o cara saiu falando que ia me matar. E foi embora da academia. Sabe o que eu já fiz também? Eu já fiz o inverso. Larguei o cara de mão. Tipo assim, eu não deixava ninguém treinar com o cara. Eu fiz o inverso. O cara ficava falando besteira, quando montava as duplas, encostei. Aí o cara não treinava. Fiz isso uns 3 treinos pro cara se ligar, que tipo, sou eu que determino as duplas. Então eu nunca fazia alguém treinar com ele. Aí ele ia pro treino, fazia a posição, fazia o aquecimento, fazia a posição, mas não dava rola. Entendeu? E deixava o cara no canto ali. Ensinei também, já ensinei dessa maneira. Já ensinei tanto dando porrada. Ah, entendi. Mas como, tipo assim, fica aí. E sem falar nada, sem discutir, sem dizer que o cara errou, porque o cara tem que acordar pra vida. O jiu-jitsu, a arte marcial, ela às vezes ela ensina sem que você diga pro cara. No meu caso, ele não ela tem esse... O cara era mais velho que eu, né? Não, tem sim. Eu já tive muitas experiências, mas muitas experiências mesmo, de situações do tipo assim, o cara chega com a mente, e aí ele acha que pode, que ele faz, e você dá uma cordinha, depois você vai colocando ele no lugar dele, vai ajustando ele numa situação onde ele vai entendendo que, tipo, não é dessa maneira. Tanto na conversa, quanto na posição mesmo, assim, de machucar, dar uma situação aqui. Tá vendo aqui, ó? Que eu poderia fazer isso. Aí tu fala, o cara... É isso. Entendeu? Até ensinando ali, às vezes, pra galera assim. Aí você pega aquele cara, coloca ele pra ser o boneco da vez. Então, tá vendo esse pé aqui? Você pode pegar o pé que o cara fica batendo e você tá torcendo o pé do cara e ainda batendo assim. O jiu-jitsu dá pra fazer isso, né? O não, no seu você pode dar chute. Ó, o chute é assim, vem cá, irmão. Bota a perna aí. Aí, pau! Pode fazer a mesma coisa, você pode fazer. Não pode fazer? Já viu um treino de Muay Thai, o professor, não... Tem uma situação aqui que vem cá, canela com canela. Aí o cara, plá! Pensou no aluno. O cara que ele queria dar nem era aluno, mas. Dá a lição. Foi lá, canela, de novo, plá! De novo, plá! Cara, eu já não tava aguentando olhar. Falei, só olhando. Aí. Uma maneira que você vai ensinando. Você vai ensinando assim. O ambiente de arte marcial te dá essa possibilidade de você ensinar o indivíduo conversando, batendo um papo. Por exemplo, a gente tem uma galera lá que só quer dar rola. E lá no Malibu é escola de jiu-jitsu. Malibu dá ênfase nisso. Então tem dia que o Malibu só quer ensinar posição, irmão. Não tem rola. Não tem rola. E o Malibu, cara, na boa, com maior respeito assim aos demais, o Malibu ele é muito detalhista.
Ele, pô, peraí, volta aqui, tal. Pá, ele é todo detalhista. E tem moleque novo que acha isso chato, né? Quer ficar rolando, né? Quer lá ficar rolando. Só que é uma escola. Aí, pra mim, eu já gosto dessa coisa de querer aprender. Sim. Mas o garoto, não. O garoto quer quer provar, que é brabo e tal. Blá, blá. Aí eu falo, se inscreve no campeonato. Aí não se inscreve. Já quebrou. Não é brabo? Faz 5, 6 lutas aí, pô, num dia. Pô, tem que marcar de lá no... Tem no que ir lá, Malibu, tu vai pô. se amarrar, pô. Tu vai se amarrar. Tu tá treinando? Tô treinando. Pior que levou teu treinar, né? Né? Vou ter Tu treino. já fez jiu-jitsu também ou faz jiu-jitsu? Eu já peguei azul, só que eu nunca... Aí ficou na síndrome do azul. Exato, faixa preta, faixa azul. Que existe a síndrome do azul, né? Eu estourei o joelho recentemente, tem que operar. Qualquer movimento de rotação, meu joelho tá indo pra fora. Diferente do ombro, não dá pra voltar no lugar. O joelho vai voltando aos poucos, né? Isso aí. Mas vou falar de coisa boa, Anderson. A gente tá acabando, tá? Primeiro eu queria agradecer a presença sua aqui. Tá convidado várias outras Eu que vezes. agradeço. Enfim, a gente quer Isso é ir mais recíproco no Conta também Aqui. lá no Conta Aqui, né, pô? Pô, a gente gosta muito. Pô, a gente adorou o programa que a gente fez Conta Aqui ali, cara. Teve repercussão boa. Meu pai. Te falando contar uma história. Meu pai tava puto comigo. Porque ele achou que eu tivesse bebido com o Lula mesmo e tivesse fechado com o Lula. Meu pai, meu irmão, mandou pra virar pra minha mãe. Tu me fudeu. Você tá falando sério? Juro, minha mãe Você fez a montagem lá do Lula bebendo com ele? Meu pai tem 73 3 dias anos. sem falar com ele. Ficou falando, ó, ele tem a Tarcísio, que o Xará não apareça aqui que eu vou aprontar uma com ele. Aquele filho da puta vai beber com o esquerdista? Desculpa. Ô, pai! Pô, pai, desculpa, foi inteligência artificial, pô. Caraca, mano, que doideira, mano. Aí tu vê como é que. Tu imagina como é que quantas pessoas não acreditam nas coisas assim, só de. Fake news. Tu assistiu Breaking Bad? Já. Tu assistiu Breaking Bad, né? O meu pai uma vez compartilhou no Facebook lá aquele post pra salvar o Walter, São Mr. White. Ajude esse senhor, que ele tá precisando de ajuda. Ele compartilhou amarradão, pô. Cara, é com essa daí, cara, dá um encerramento pra câmera, fala suas redes sociais, Anderson. E é isso, meu amigo. Anderson Bravo. Anderson Bravo BR, Anderson Bravo BJJ, tem muita coisa boa lá. Eu quero aproveitar, eu coloquei um canal no Spotify chamado Observador da Vida. Tá. Que é uma maneira que eu falo das coisas da vida. Que eu sempre digo que eu não sou um pregador, eu sou um observador da vida. E são mensagens de 5 minutos, você pode tanto ver em vídeo como em áudio. Então, se você tem o Spotify, procura lá Observador da Vida. E eu tô aí, cara, à disposição. Gostaria muito que esse pensamento nosso político pudesse ser ampliado, com vozes com mais know-how político, até para poder também aprender. Eu acho que eu não tenho nenhuma... eu não tenho nenhuma pretensão de achar que eu sou dono da verdade a partir daquilo que eu falo, mas eu entendo que eu tenho, sim, um ponto a ser colocado nas questões políticas do Brasil. A gente está muito do mais do mesmo. A gente está sempre sabendo, com todo respeito à família Bolsonaro, todo respeito a Bolsonaro, essa insistência de achar que ele é candidato para 26 está fazendo a gente não pensar em outras possibilidades. Temos um atual presidente que tem a maneira de conduzir o país da maneira dele, que já é um homem que já está chegando aos 80. Então a gente não tem outras possibilidades e as coisas estão andando e vai ficando. Daqui a pouco a gente vai ser entubado com o que vier. Uhum. E a gente não discute os temas que tem que ser discutido. E isso não é só sobre a presidência, não. Isso é sobre o aspecto legislativo e o executivo. Porque no Rio de Janeiro é só Eduardo Paes, cara. Qual é a outra opção? É a mesma coisa. Você tá entendendo? Então, tipo, eu posso não ser o dono da verdade, mas eu acho que eu tenho um ponto a ser pensado. E eu convido você a sentar comigo e conversar. Eu quero aprender com você que tem mais experiência política do que eu. Eu quero poder entender. Eu só não quero ser colocado como um trouxa. Porque eu acho que eu posso não ser muito inteligente, mas burro eu não sou, irmão. E eu sei quando os caras querem me enganar. Eu sei quando querem me engambelar com alguma coisa aqui, outra coisa ali. A gente sabe que o sistema faz isso. Uhum. Pra silenciar ou gera um escândalo ou te dá um cala-boca. Sim. Não é isso? E eu tô aqui à disposição tanto pra amizade, pra treino de jiu-jitsu, pra conversar, pra trocar ideia, conversar, bater papo, falar sobre Bíblia, falar sobre política, sobre futebol. Desculpa aos demais, sou Flamengo, entendeu? E outro dia eu tenho um vizinho lá que ele fala... eu tenho um vizinho que eu converso com ele pra caraca, né? O Coroa, ele foi jogador de basquete. Ele tem 76 anos, ele é um negão grandão, né? Aí um dia eu conversando com ele, a gente rindo pra caraca na academia, mas eu nunca sabia o nome dele, nem ele sabia o meu. E ele falou assim, porra, Magrinho. Ele falou assim, Magrinho,
Aí, tu é muito maneiro, meu irmão. Meu problema, cara, é conversar com flamenguista, bolsonarista e crente, cara. Eu falei, ih, vizinho. Um abraço, meu amigo. Eu falei, ih, vizinho, lasquei você, vizinho, que tira só o bolsonarista, mas eu sou crente e flamenguista. Aí ele começou a rir assim, entendeu? Mas não sou tapado, eu acho que o evangelho... Eu sempre digo isso, irmão. Um homem que transforma água em vinho é diferente. Jesus Cristo é esse cara. Valeu, Esse é o recado de Anderson Bravo. Então, galera, ó, siga Conta Aqui Podcast no YouTube, Isso aí. no Instagram. Anderson Bravo BJJ, Anderson Bravo BR. E tem uma página no Instagram chamada Brasil Liberto, Brasil Liberto. que é a minha marca do meu slogan político. Ah, legal. Eu creio num Brasil liberto. Liberto de corrupção, liberto dessa hipocrisia. E é lá que tudo que político eu coloco lá. Brasil liberta. Eu faço essa separação porque, infelizmente, a gente tem a galera que não consegue entender que você pode ser muitas coisas. Exato. A gente tem essa dificuldade com o público. É. Bom, Anderson, obrigado, tá? Mais uma vez por você ter vindo Eu que aqui, meu agradeço. amigo. Obrigadão, pô. Valeu Tamo mesmo. junto. Valeu E mesmo. assim a gente encerra mais um episódio de Copacabana Talks. Valeu, fui!